461, Comércio. Lei Lin notou que depois que os dois magos partiram, alguns outros na caverna os seguiram secretamente. Sob a enorme tentação, ficou evidente que os magos não se importavam em ser ladrões de vez em quando. É uma pena que comparado ao clã Lockhart, seus métodos são muito baratos. Lei Lin suspirou e olhou para o palco mais uma vez. Quando o Magus deixou o palco, outra bola negra de luz passou para a posição. Uma voz masculina amigável soou: "Senhoras e senhores, o que devo mostrar agora é..." Lei Lin assistiu imparcialmente. Os itens em exibição estavam em um nível totalmente diferente em comparação com o leilão, e havia muitos itens preciosos, alguns dos quais, pode-se dizer, já se perderam no tempo. Os preços desses medicamentos eram mais baixos. A maioria dos magia exigia que seus itens fossem trocados por outros itens, e eles estavam dispostos a trocar por materiais de nível inferior. Havia poucos magos que eram como o anterior, concordando em trocar por qualquer item e até mesmo concordando em pegar cristais mágicos. A maioria indicou claramente quais recursos eles precisavam. Se ninguém tivesse o item, eles não fariam a troca, não importa quantos cristais mágicos fossem oferecidos, e poderiam ir embora arrependidos. Em geral, embora os itens aqui fossem de primeira qualidade, as chances de sucesso não eram muito altas. No meio do evento, finalmente foi a vez de Lei-Lin. Ele murmurou para si mesmo enquanto se dirigia para o palco, já certo de quais itens iria expor. Uma antiga coroa feminina negra, bem como algumas poções multicoloridas, flutuavam acima de suas mãos. Uma peça de equipamento mágico, a Dark Elven Crown, extremamente eficaz na ocultação de grandes grupos. Há também uma poção de ignição de sangue, poções divinas e outras poções de alto nível. Com um empurrão, todos esses itens começaram a flutuar, ondulando com um brilho tentador. Desejo obter uma pedra astral em troca de tudo isso, ou um meio de obter pedras astrais. L. produziu esses itens após cuidadosa deliberação. A poção de ignição de sangue e muitas outras eram poções de alto nível e, com seu conhecimento como grão-mestre de poções, não era difícil prepará-las novamente, desde que ele tivesse todos os ingredientes. A Dark Elven Crown não era de muita utilidade para ele, e não combinava com sua própria força. Pertencia a Twilight Zone, e magos do continente central definitivamente não saberiam dizer suas origens, o que o tornava perfeito para a venda. Tesouros de linhagem ou linhagens refinadas continham marcas muito óbvias que poderia muito bem expô-lo. A menos que fosse absolutamente necessário, Lei-Lin não desejava vendê-los. Deve-se dizer que os itens que Lei-Lin exibiu eram todos muito práticos. Afinal, a Dark Elven Crown era uma peça de equipamento mágico e definitivamente valiosa. No entanto, com todos os itens juntos, ele provavelmente só conseguiria obter uma pedra astral do tamanho de um dedo mindinho. Se ele obtivesse informações sobre como adquiri-los, seria bastante generoso. Lei-Lin observou os magos lá embaixo com expectativa. Para construir um portão astral, pode não ser suficiente vender-se para reunir pedras astrais suficientes. Ele não tinha grandes esperanças, no entanto, como a construção de portões astrais era algo que apenas os Morningstar Magi eram capazes. Tudo o que ele desejava agora era obter recursos para prosseguir com as pesquisas preliminares. Por esta razão, ele precisava apenas de algumas pedras astrais. No entanto, a raridade das pedras astrais superou as expectativas de Lei-Lin. Embora os itens que ele exibia causassem comoção entre os magos, ninguém estava disposto a fazer essa troca. Se planejavam usar informações, careciam de notícias reais. Não se pode subestimar os magos, eles eram extremamente sensíveis à autenticidade desse tipo de informação. Os magos abaixo também não conseguiram trazer nenhuma notícia que pudesse enganar Lei-Lin. Lei-Lin suspirou por dentro. De repente, L. viu uma das bolhas negras de luz piscando no canto do olho. Exultante, ele imediatamente comandou a Ishi para usar suas habilidades de varredura com força total, até mesmo emanando ondulações tentadoras que atraíram os insetos da poeira estelar no corpo da outra parte para cooperar. No campo de visão do Aiship, a figura de um velho apareceu vagamente. A imagem dos insetos da poeira estelar que Lei-Lin coagiu pode ter sido embaçada, mas foi o suficiente para Lei-Lin reconhecer quem ele era. Este homem era alguém que ele já tinha visto antes. Evance, o chefe da família Rolit. Lei-Lin imediatamente deixou de lado sua hesitação e se virou para deixar o palco. Senhoras e senhores,
O que eu desejo negociar é... No momento em que ele saiu, outro Magus apareceu apressado, produzindo materiais obtidos de criaturas de alta energia. Ele continuou, apresentando o item. Quando todos os Magus subiram uma vez, Leo imediatamente anunciou que o evento agora continuaria no segmento de troca gratuita. Essa troca gratuita significava que todos os magos presentes teriam um lugar para expor os itens que desejavam vender. Era como uma barraca de rua. Esta também foi a última chance para os magos, que não haviam lucrado nada antes. Mesmo que não pudessem obter os recursos de que precisavam com urgência, também poderiam vender coisas aqui e trocar por itens mais regulares, como cristais mágicos. No entanto, havia magos que já estavam contentes ou não tinham interesse em cristais mágicos que deixaram a troca anônima após o primeiro segmento pela formação do feitiço de teletransporte. Lei Lin lentamente se aproximou de uma área e exibiu a Dark Elvencrone as poções de alto nível que havia exibido anteriormente. Ele mencionou que só aceitaria pedras astrais e não tinha a intenção de obter cristais mágicos. Ele teve um vislumbre de Vance, que estava hesitando não muito longe, e sorriu. Ele agora estava pescando. A outra parte não se apresentou por algum motivo desconhecido, mas ele definitivamente tinha uma pedra astral ou poderia ter alguma informação sobre ela. Tudo isso significava esperança para Lei Lin. Senhor, posso ver o que você tem? Inesperadamente, antes de Vance chegar, outra pessoa foi atraída para sua barraca. Essa pessoa tinha cabelos loiros e um sorriso muito amável. Em todo o andar, a única pessoa que não usaria magia para se esconder seria Leo. Então é Lord Leo. Claro, mas só aceitarei pedras astrais. Lei Lin acenou com os braços, sua voz já alterada usando o AI-chip. Ele, portanto, não foi reconhecido. TSK. O design deste equipamento mágico é muito antigo, e ainda mantém o estilo da antiga região da Floresta Sombria. Leo evidentemente não tinha olhos para as poções de primeira qualidade na baía de Lei Lin, mas, evidentemente não estava disposto a se separar desse elfo negro equipamento mágico. Minhas desculpas. Depois de olhar para ela por um longo tempo, Leo finalmente largou a coroa com pesar. Tenho uma prima que gosta muito de coisas desse estilo. Além disso, é até um equipamento mágico. Espero comprá-lo, então apenas me diga um preço em termos de cristais mágicos. A expressão de Leo mostrava sua sinceridade. Com seu status, era muito raro que ele falasse tão amigavelmente. Sinto muito, mas não faltam cristais mágicos. Eu só quero pedras astrais, não importa quão pequenas sejam. Lei Lin o rejeitou educadamente. Sinto muito, mas você está no caminho. Havia alguns magos esperando para assistir a um bom show aqui com Leo por perto, mas a bolha de luz que significava Vance parecia estar diminuindo. Senhor, se você estiver disposto a vendê-lo, você deve ganhar um bom relacionamento com nosso clã Oakheart. Leo se concentrou no feixe de luz negra à sua frente, os olhos parecendo olhar além da formação oculta no rosto de Lei Lin. O quê? O clã Oakheart está me ameaçando? A voz de Lei Lin ficou mais alta, atraindo a atenção de muitos magos. Claro que não, você está entendendo mal. Eu estava apenas impaciente. Me desculpe. Isso não aconteceu da maneira que Leo esperava. Foi a primeira vez que um Magus não levou em consideração seu clã. O prestígio de seu clã foi a base deste leilão. Ele se curvou em desculpas, mas um traço sinistro brilhou em seus olhos. Você se atreve a me tratar desse jeito? Ele silenciosamente enviou um comando, e Lei Lin rapidamente descobriu que os insetos da poeira estelar que ele hipnotizou até a submissão receberam um comando. Eles revelariam informações sobre sua aparência e classificação, bem como rastejariam sobre seu corpo para que ele pudesse ser rastreado. Se este fosse um Magus normal, eles estariam em apuros, mas para lidar comigo. Lei Lin zombou por dentro. AI-chip, envie flutuações falsas. Missão estabelecida. Tarefa inicial. Logo, informações falsas foram transmitidas a Leo por meio de ondulações informes e enviaram com sucesso informações sobre sua localização. Senhor, aqui está uma porção de uma pedra astral como compensação. Já pensando em Lei Lin como um homem morto, Leo magnanimamente produziu uma caixa bordada roxa e a colocou diante de Lei Lin. Ah! Estou lucrando inesperadamente. Lei Lin ficou encantado e abriu a caixa, encontrando uma pedra astral do tamanho de um ovo de codorna. Eu só queria tentar comprar com cristais mágicos.
Já que você não está disposto a aceitá-lo, só posso me resignar e me separar deste tesouro. As palavras de Leo foram elegantes e ele até desistiu dessa pedra astral que era ainda mais valiosa do que qualquer coisa que Lei Lin tivesse em exibição. Ele reverteu com sucesso a imagem de seu clã. Ah! Eu estava muito apressado agora. Me desculpe. Lei Lin sabia quando parar e colocou a pedra cósmica de volta corretamente. Todos esses itens agora são seus. Ele apontou para as poções e a coroa em sua barraca. Com o que tinha, ele só poderia obter uma pedra astral do tamanho de um mindinho, mas Leo havia lhe dado uma, do tamanho de um ovo de codorna. Isso significava que Lei Lin obviamente havia obtido a melhor parte do negócio. Leo guardou tudo da baia corretamente enquanto observava Lei Lin. Ele foi especialmente cuidadoso com a Dark Elvencron, embora estivesse rindo por dentro. Você deve estar orgulhoso, né? Animado. É uma pena, mas você só vai cuidar dessa pedra astral por um curto período de tempo antes de ter que cuspi-la, obedientemente e até mesmo me dar sua vida enquanto faz isso. 462. Roubar e matar Lei Lin muito adivinhava o que Leo estava pensando. Como eles já haviam despachado insetos de poeira estelar para descobrir o passado de todos os convidados, a família Oakheart provavelmente havia feito sua parte em matar e apreender tesouros. Eles não foram descobertos apenas porque o esconderam bem, e os alvos, que escolheram foram principalmente aqueles sem poder e apoio. O que mais o interessou foi o desejo óbvio da outra parte pela Dark Elvencron. O efeito de ocultação deste dispositivo mágico tem um grande alcance. Embora seja suficientemente extenso, para um magus, um alcance muito grande pode se tornar um fardo para eles, tornando a função de ocultação menos favorável. Lei Lin coçou o queixo e apertou os olhos. A única razão pela qual isso poderia atrair Leo seria seu uso na guerra. Apenas um ataque furtivo em uma área tão ampla seria o lugar para este equipamento mágico ser usado. Portanto, qualquer que seja o propósito para o qual a outra parte comprou este equipamento mágico, seria revelado em breve. Lei Lin absolutamente não acreditou no que ele disse sobre dar a seu primo ou qualquer lixo do tipo de qualquer maneira. No entanto, tendo ganho algo aqui, Vance. Lei Lin olhou para sua baia vazia e olhou para fora com o canto do olho. De fato, a esfera de luz que representava Vance havia partido junto com os magos que estavam se aglomerando para assistir à cena anterior. Embora Lei Lin ainda tivesse itens de valor mais alto, evidentemente seria inapropriado colocá-los. No entanto, apenas deixá-lo ir claramente não era o estilo de Lei Lin de fazer as coisas. Ele agora havia entendido completamente a raridade e escassez de pedras astrais. Se ele tivesse a chance de obter mais um, ele definitivamente não se importaria. Com o passar do tempo, a troca anônima chegou ao fim. Grupos de magos deixados na formação do feitiço de teletransporte um após o outro. Raios de luz piscando repetidamente. A caverna inteira rapidamente ficou quieta. Neste momento, Leo apareceu, junto com 7 ou 8 reis magos atrás dele. Parecia haver magos velhos e jovens, mas o que permanecia o mesmo em todos eles eram suas ondas de energia assustadoras e sua aura assassina surpreendente. Eu cuidarei pessoalmente do magus que vendeu o relógio antigo e proibido. A numeração 6 e 7 ficará a cargo do comprador. A outra parte é apenas um peixe pequeno com pouco poder. Contanto que o matemos e destruamos as evidências, não haverá nenhuma consequência. Leo rapidamente delegou missões, ocasionalmente jogando fora um cristal de localização. Quanto ao número 5, você irá atrás do sujeito que pegou a pedra astral e o matará. Essa é a aparência real dele, não se preocupe. Ele só tem a força de um Hydropás Magus inicial. Eles eram a força de elite secreta do clã Oakheart, e todos os magus estavam na fase cristal. Para Leo, despachar até mesmo um deles para lidar com a Lei Lin já era pensar muito bem dele. Número 5 era um volumoso caucasiano de meia-idade. Ao receber uma imagem, descobriu que Lei Lin era um jovem de cabelos castanhos cacheados e acenou com a cabeça. Além disso, se possível, tente pegá-lo vivo. A prisão subaquática do nosso clã está com falta de prisioneiros de nível suficientemente alto. Leu riu friamente, causando arrepios na espinha dos outros magos. A prisão subaquática do Oakheart Clã naturalmente não seria um lugar mediano. Mesmo os magos de nível 3 na fase de cristal que entrassem certamente enfrentariam a morte e seriam até condenados à pena mais cruel antes de morrer. Até mesmo seus cadáveres seriam uma visão insuportável de se ver. Parece que este jovem ofendeu muito o senhor.
Número 5 pensou secretamente. Ele deu um tapa no peito e garantiu: fique tranquilo, chefe. Eu definitivamente vou prendê-lo para você punir. Tudo bem. Excelente. Leo assentiu. Todos estão claros sobre as regras do nosso clã. Se algo der errado, destrua imediatamente todas as evidências. Prefiro que você cometa suicídio ao divulgar qualquer informação sobre o clã, ou então. Ele observou os magos com indiferença. O olhar gelado em seus olhos os fez suar profusamente. Embora eles já tivessem subido para a fase de cristal, desde que fossem humanos, certamente haveria algo ou alguém com quem eles se importavam era sua fraqueza. E tudo isso era secretamente controlado por Leo e o clã. Embora cada um deles fosse magia da fase de cristal de nível 3 forte, eles não ousaram desobedecer às ordens de Leo porque foram dissuadidos pelo Morningstar Magus. Ótimo. Vamos partir. Com um aceno de mão, os numerosos magos se transformaram instantaneamente em raios de luz, lançando-se em todas as direções. Ponto. Neste momento, Lei Lin estava seguindo Vance de perto. Ele já havia colocado os olhos na outra parte no local do leilão. Haveria apenas um resultado quando um Lei Lin intrigante e um Vance sem noção se juntassem, um alvo fácil. Com a ajuda do airship, ele imediatamente marcou Vance. Ele não estava longe de onde estava a localização transmitida por Vance e prontamente o seguiu. Lei Lin então descobriu que os insetos da poeira estelar nele haviam lhe enviado informações. Alguém está me perseguindo, e ele é apenas um mero magus da fase de cristal. Que pena que o próprio Leo não veio, ou então eu poderia pegar a Dark Elvencron de volta. Depois da experiência com Thoron, Lei Lin agora tinha confiança em suas capacidades de combate. Se um magus médio de nível 3 na fase cristal tentar todas as táticas possíveis, ainda pode haver a possibilidade de derrotar o inimigo. No entanto, se a outra parte tivesse mais de 3 pessoas, sua única opção seria abandonar o plano e fugir. Se Leo viesse sozinho para ele pensou em fazê-lo ficar aqui para sempre, mas como era apenas um magus na fase cristal. Já que não posso te matar, vou te irritar. Um magus de nível 3 na fase de cristal provavelmente não foi fácil de nutrir. Lei Lin coçou o queixo e um olhar maligno brilhou em seus olhos. No entanto, primeiro terei que acertar com Vance, ou será um fator inesperado que pode facilmente resultar em consequências nas quais não posso ter pensado. Depois de muito pensar, Lei Lin usou o feitiço Transfiguração para se transformar na imagem de Blowhog que ele havia usado no local do leilão e parou Vance em seu caminho. Quem é? Oh! Senhor ladrão de sangue. Vance examinou Magus em seu caminho, atordoado. Mesmo depois de reconhecer que ele era o Blowhog, ele não parecia relaxado, mas ficou mais alerta. Eu me pergunto por que o Siri está bloqueando meu caminho. Vance olhou para Blowhog com medo. Sua capacidade de transmitir aleatoriamente informações de feitiços e descobrir seu paradeiro, definitivamente era algo que valia a pena ser cauteloso. O coração de Vance batia rapidamente e ele teve a premonição de que algo ruim estava para acontecer. Eu sou o magus que estava vendendo a coroa dos elfos negros anteriormente. Parece que você, senhor, parece ter informações sobre pedras astrais, então eu segui na esperança de obtê-las. Lei Lin falou educadamente. Ah, é você. Tendo feito uma grande descoberta, Vance deu um tapinha em sua cabeça, mas sua expressão mudou repentinamente. Mas, como você me reconheceu? Naquela época, ele estava usando a formação do feitiço de ocultação e até colocou algumas camadas de disfarce. Sobre isso, claro. Lei Lin sorriu, mantendo uma expressão enigmática. Mas antes que pudesse completar sua frase, ele se virou para trás e seu rosto mudou. Lá, o número 5 havia escondido o rosto e vinha rapidamente atrás dele. Usando até eles. Que ondas! É um magus em cristal Paze. Você chegou ao ponto de provocar alguém desse nível. Os olhos do velho se arregalaram e desdobraram algumas camadas de defesa em sucessão. Ele veio rápido demais, que desperdício. Com um pouco mais de tempo, eu poderia diminuir os níveis de defesa de Vance e atacar de uma só vez. Lei Lin olhou para Vance. Vou ter que acabar com isso. Hoje. Ambas as mãos ficaram abruptamente vermelhas como sangue, e enormes garras agarraram Vance, fazendo sons altos. Eu sabia que você não estava tramando nada de bom. Vance gritou, enquanto camadas de solo faziam seu caminho até seu corpo, formando um enorme gigante de argila com mais de 10 metros de altura. Matar. O rosto de Lei Lin era inexpressivo,
Seus olhos cheios de um olhar penetrante que era afiado o suficiente para matar. Sua força espiritual, que já estava em hidropase, fluiu para as garras de sangue sem fim. O enorme gigante de argila rugiu, levantando o punho para saudar as estranhas garras ensanguentadas que voavam em sua direção. Bom! As garras vermelho-sangue eram afiadas além da comparação, e instantaneamente arranharam o punho da outra parte, até mesmo deixando um sulco profundo em seu peito. HMPH. O bufo abafado de Vance veio de dentro do gigante de barro, sua voz cheia de consternação, tanta força. Você não é um magus em hidropase. Brum. Com isso, o gigante de argila imediatamente se virou e escapou apressadamente. Mas por que Lelin o deixaria fugir? Numerosas poções voaram no ar e partículas elementais aterrorizantes convergiram, assumindo a forma de uma foice negra. Magia de combinação de poções de nível 3, Lâmina da Morte. Gigantescas foices negras cortaram o gigante silenciosamente, sem uma única onda. Todo o corpo do gigante de argila tremeu e ele de repente parou. Logo depois, junto com estrondo alto, o gigante de argila se desintegrou em todas as direções, revelando Vance dentro dele. Só que Vance agora tinha uma aparência mais lamentável. Ambas as pernas estavam quebradas na altura dos joelhos e o sangue jorrava profusamente, mas não importava quais feitiços ou poções de cura ele usasse, ainda era inútil. Não. Não venha. Eu posso te dar o que você quiser, Eu ainda tenho algumas pistas sobre pedras astrais. Você definitivamente vai precisar. Vendo Lelin se aproximar passo a passo, Vance começou a entrar em pânico, prometendo um monte de coisas. Ele não queria morrer. Ele valorizava sua vida, ainda mais agora que já havia coletado materiais suficientes e estava prestes a avançar para a fase cristal. Culpe-se se quiser. Lelin estava apático. Ele nunca havia acreditado na inteligência revelada em Face da Morte, e as ondas da fase de cristal que estavam se aproximando também significavam que ele estava ficando sem tempo. Eu tenho pedras astrais suficientes, a inteligência não significa nada para mim. Se você não tiver nenhum com você, no máximo vou pensar nisso como fazer tudo isso por nada. Lelin havia pensado nisso com clareza. Ele havia feito a viagem com a intenção de tentar. Ele não precisava de inteligência, porque com um pedaço de pedra astral consigo, não havia necessidade de arriscar a vida por outro desejo imaginário. Portanto, o destino de Vance havia sido definido a partir de então. Jessia. Vance fez uma pausa, lembrando-se da esposa atrevida de seu neto. O que tem a ver com ela? Mas ele não precisou pensar mais, pois um raio de luz vermelho-sangue o jogou na escuridão. 463. A bestocada Lelin vasculhou, corpo da outra parte na velocidade da luz. Seus olhos brilharam quando ele puxou a pedra vermelha da orelha da outra parte. Usando sua força espiritual para explorar rapidamente o interior do pingente, uma pedra astral do tamanho de uma unha apareceu imediatamente. Brilhante. Como esperado, Vance realmente mentiu sobre as informações que ele reuniu antes de morrer. Ele sempre carregava a pedra astral. Além disso, havia certos materiais guardados dentro dos brincos que surpreenderam Lelin. A água viva de diamante. Lelin não pôde deixar de sorrir ao olhar para algo que parecia uma figura de cristal. Este é realmente um material genuíno. O de primeira linha que é capaz de aumentar as chances de passar para a fase cristal em 35%. Não é de admirar que a outra parte estivesse tão confiante em avançar. Ele não pôde deixar de dar uma olhada em sua própria condição, Lelin Farlier. Warlock de rank 3, fase hidro. Linhagem, serpente Camoim gigante, força, 30, agilidade, 30, vitalidade, 45,5, força espiritual, 315,6, poder mágico, 315, poder mágico e sincronização com força espiritual, já fazia um tempo desde que Lelin avançou para a fase hidro. Nos últimos tempos, L sempre usou o poder de sua linhagem para aumentar sua força espiritual, em vez de usar poções de força espiritual. Depois de uns séculos sem uso, a resistência de seu corpo a poções havia se esgotado quase completamente. Contanto que ele usasse esta poção mais uma vez, ele deveria ser capaz de cumprir os requisitos da fase de cristal. Vance realmente me deu muitas coisas boas. Além disso, a maioria das coisas que Vance preparou meticulosamente para passar para a fase cristal também foram úteis para Lelin. Isso realmente salvou Lelin de muitos problemas para procurá-los.
Ele não pôde deixar de rir alto. A moeda do destino realmente o guiou bem. Vance era praticamente sua estrela da sorte, embora o próprio homem não pensasse assim. Encontrei você. O número 5 desceu na frente de Lei Lin, emitindo ondas de energia aterrorizantes da fase de cristal. Leo não te seguiu? Isso é realmente decepcionante. Lei Lin olhou para o número 5 sublinhado e balançou a cabeça enquanto seu rosto mostrava arrependimento. Como você ousa? Mesmo que você tenha acabado de matar um Hidro Paz e Magus, você não pode menosprezar a dignidade de um cristal Paz e Magus. O rosto do número sublinhando o ciclo endureceu enquanto ele reunia e concentrava a força espiritual em todo o corpo. Devo informar que não apenas matei um Magus da fase hidrelétrica de nível 3, mas também matei um Magus que acabou de passar para a fase cristal não muito tempo atrás. Bem na hora, o espécime que ganhei anteriormente parecia um pouco fraco, talvez eu devesse coletar outro. Ao ouvir as palavras de Lei Lin, a expressão do número 5 escureceu. O número 5 olhou para Lei Lin, que riu com indiferença e, de repente, sentiu que o que havia feito era ridiculamente estúpido. No entanto, era tarde demais, pois havia um raio de luz negra concentrado no dedo de Lei Lin. Ponto. Vou me lembrar disso, Clã Oakheart. Por outro lado, um Magus de nariz aquilino, com feridas terríveis e até mesmo cicatrizes que foram criadas a partir de formações de feitiços, estava fugindo em desordem. Mesmo que ele já tenha atingido um alto nível da fase cristal, e sua força espiritual esteja a apenas alguns passos do pico da fase cristal, ele ainda não conseguiu se defender dos ataques combinados de 3 magos da fase cristal. Ele perdeu tragicamente e até sofreu ferimentos graves. Em particular, pode-se dizer que o líder Leo é o pesadelo deste Magus. Ele trouxe uma criatura de alta energia que foi a principal causa de seus ferimentos. O que o deixou ainda mais irritado foi que ele não conseguiu escapar das garras de Leo, mesmo quando mudou sua aura. Isso significava que a outra parte havia deixado uma marca nele. Infelizmente, não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguiu descobrir o que exatamente a outra parte havia feito. O fato de até mesmo seu equipamento de comunicação ser restrito fez perceber a disparidade entre as duas partes, deixando-o louco. Clã Oakheart, com certeza vou expor seus truques sujos para o mundo inteiro. O Magus de nariz aquilino uivou em desespero quando logo se viu encurralado pelos 3. Você nunca terá chance. Leo mostrou uma expressão implacável enquanto concentrava uma quantidade terrível de flutuações de energia em seu corpo. Naquele instante, a sombra de uma besta que apareceu atrás dele gradualmente tomou forma enquanto ficava na frente do Magus de nariz aquilino. Aquela criatura uivou, fazendo um som desagradável. Esta criatura parecia ser uma combinação de um lobo e uma lula. Ele tem a cabeça e o corpo de um lobo e, no entanto, sua parte inferior do corpo é equipada com tentáculos brancos, completos com ventosas, que causam arrepios na espinha. A criatura, que tinha olhos que pareciam lâmpadas verdes, olhava intensamente para o Magus. Ao mesmo tempo, havia vestígios de gases verdes escuros sendo emitidos pelas ventosas. O gás então se concentrou no corpo do Magus de nariz aquilino, formando uma espessa camada de adesivo que o fez diminuir a velocidade. Rugido. Os tentáculos, localizados na parte inferior do corpo da criatura, floresceram como uma flor enquanto se dirigiam para o Magus de nariz aquilino. Leo assistiu com prazer enquanto a criatura engolia o sujeito desesperado em seu estômago. O estômago da criatura não parava de se contorcer como se estivesse digerindo o corpo inteiro. Era sempre o mesmo ciclo. Aqueles que ele perseguia iriam primeiro amaldiçoá-lo, então temer a ele e sua criatura e, finalmente, eles não seriam capazes de escapar de seu destino de morte. Testemunhar a morte desses magos sempre foi um prazer sincero para ele. Mesmo que esse alvo atual não fosse uma Magus bonita e habilidosa, o fato de lhe ser de uma família rica foi o suficiente para compensar sua perda. Essa besta ocada. De repente, a criatura se envolveu com suas incontáveis mãos, formando um enorme pedaço de carne até respirando como um ser humano. Está quase no estágio de evolução. Uma vez que evolui, temo. A expressão de Leo escureceu. Esta única besta ocada originalmente pertencia a seu avô Morningstar Magus, que a encontrou entre os destroços de outro plano. A criatura agora estava apenas em sua infância ainda, podia engolir terríveis magos da fase de cristal. Uma vez que estivesse totalmente crescido e sua habilidade aumentada, apenas seu mestre-avô seria capaz de subjugá-lo.
Snap. Um som nítido e claro pode ser ouvido no peito de Leo enquanto ele olhava fixamente. Ele não podia acreditar quando tirou um cristal em forma de losango de seu abraço e viu a superfície cheia de rachaduras e, ao mesmo tempo, não estava brilhando. Número 1 sublinhado e número sublinhado 2 sublinhado não puderam deixar de estreitar os olhos. Este é o cristal que sela a fonte do espírito. Qual camarada morreu? Número sublinhando 5. Mas como isso é possível? A outra parte é apenas uma hidropase. Leo odiava esse sentimento, pois significava que as coisas estavam além de seu controle. Exatamente o que aconteceu? Qual magus escondeu sua capacidade? Ou, foi apenas pura sorte que um magus de alto escalão o ajudou? Droga, existem tantas possibilidades. A expressão de Leo tornou-se feroz. Número 1 sublinhado, número sublinhado 2. Eu quero você. Buzz. Nesse momento, uma onda de energia sutil foi transmitida do anel de Leo na forma de um raio de luz azul enquanto uma imagem era projetada no céu. Nesta imagem havia um magus de cabelos azuis com olhos mais brilhantes que as estrelas. Mestre avô. Leo curvou-se respeitosamente enquanto o número 1 sublinhado e número sublinhado 2 se ajoelharam no chão enquanto tremiam. A dignidade de um Morningstar Magus não poderia ser violada mesmo se você estivesse na fase cristal. A expressão do Magus na imagem era terrível. Senti uma parte dos insetos despachados sendo destruídos. Leo estreitou os olhos. O fato de o clã Oakheart ter feito uso de insetos de poeira estelar para espionar cada movimento dos magos era um segredo máximo e as consequências seriam terríveis se esse segredo fosse exposto. Mesmo Azuri Mountain King, que também era um Morningstar Magus, não seria capaz de apaziguar a raiva dos numerosos Magi. Acrescentando, uma vez que as fêmeas Morningstar Magi descobriram que sua conduta e ações eram. Leo não ousava nem pensar mais nisso. Não importa o que aconteça, isso tem que ser resolvido imediatamente. Felizmente, a última informação que foi enviada pelos bugs da poeira estelar é que a outra parte não é de alto escalão, nem mesmo a ponto de se aproximar do Reino Estrela da Manhã. Vá para o local com essas coordenadas primeiro, chegarei em breve. O tom do Rei da Montanha Azul estava pressionando e comandando. Ele enfatizou o assunto em questão quando desligou. Essas coordenadas? Leo olhou para a informação que o Rei da Montanha Azul havia lhe enviado enquanto seus olhos se estreitavam em uma linha. Ele lembrou muito claramente que essas coordenadas localizavam a direção para a qual o Magus que matou o número 5 fugiu. A cena de seu confronto com a outra parte brilhou em sua cabeça. Ele se lembrou da voz calma da outra parte e percebeu quão tolo ele era naquela época. Talvez naquela época, a outra parte já tivesse percebido seus truques e encontrado uma maneira de se libertar enquanto esperava a chegada de Leo. Uma vez que ele pensou sobre isso, ele realmente ficou insano. A expressão de Leo caiu instantaneamente, agora tão sombria quanto a chuva. Siga-me. A voz de Leo era muito seca, como se estivesse morrendo de sede no deserto. Número 1 sublinhado e número sublinhado 2 se entreolharam e forçaram um sorriso impotente. Com base na conversa de agora, eles já haviam adivinhado que algo sério havia acontecido e estavam cientes das consequências de saber demais. Essa era a parte triste de ser controlada por outra pessoa. Mesmo que soubessem que estavam em desvantagem, não ousariam se rebelar. Leo virou a cabeça friamente enquanto o número 1 sublinhado e o número sublinhado 2 o seguiam de perto. Os insetos da poeira estelar eram ultra-secretos. Na história passada, apenas o líder do Oakheart Clan e o Azuri Mountain King os conheciam. Desde que esses dois ouviram o nome, eles já estavam destinados à morte. Talvez o Rei da Montanha Azuri já tivesse pensado nisso. Ele só estava atrasando suas mortes porque tinha uma utilidade para elas. Era importante limpar todas as evidências uma vez que a ação foi feita. Afinal, ninguém poderia saber do maior segredo do clã. Thump. O corpo do número 5 caiu no chão com um pequeno buraco negro na testa. Não é ruim. A respiração de Leilin estava instável. Afinal, não era uma tarefa fácil lidar com um magus da fase de cristal de nível 3. No entanto, ao olhar para o anel do número 5 sublinhado, sua expressão se iluminou. 464, contando Despo. Somente depois de terminar a pilhagem do corpo do número sublinhando 5, Leilin voltou seu olhar para a máscara negra, sua expressão grave.
A coerção do AI-chip não pode durar muito tempo. Assim que desaparecer, o controlador desses bugs receberá a notícia imediatamente. O pó que ele usou nesses insetos da poeira estelar funcionaria apenas uma vez. Além disso, uma vez que o efeito acabasse, ele temia que esses bugs ainda vazassem todas as informações para a sala de controle central. Lei Lin não podia permitir isso. Uma vez que ele pensou no Morningstar Magus nos bastidores, ele sentiu um calafrio. Felizmente, o outro lado ainda não conhecia sua identidade. Então, desde que a prova pudesse ser eliminada claramente, as chances eram de que ele pudesse passar despercebido. Assim que ele pensou nisso, uma chama verde caiu sobre a máscara, crescendo. Explosões podiam ser ouvidas da máscara, tão suaves que não podiam ser ouvidas sem a ajuda do AI-chip. Depois de confirmar que todos os insetos da poeira estelar haviam morrido, Lei Lin queimou toda a área em cinzas, rindo sombriamente antes de sair. Com sua retirada oportuna, Lei Lin não conseguiu ver o olhar enlouquecido de Liu quando ele chegou. Lei Lin tinha sido muito cuidadoso para evitar lugares que pudessem ser monitorados por magia, optando até mesmo por abrir mão de viajar de aeronave em favor de seguir por terra. Ele nem hesitou em passar por algumas zonas perigosas. No momento em que ele chegou a uma zona segura fora da região de influência de Azure Mountain City, a Terra recebeu notícias sobre as grandes mudanças ali. Assistindo a notícia de que Azure Mountain City impôs um toque de recolher e isolou a rede de dirigíveis, mesmo começando a caçá-los sem restrições, Lei Lin não pôde deixar de se sentir feliz com sua partida antecipada. Ele não se importava com o quão louca a família Urquhart era e nem planejava espalhar a notícia. Embora anunciar o segredo do bug da poeira estelar prejudicasse gravemente o clã Urquhart, havia poucos benefícios para ele. Por outro lado, esse segredo daria uma boa moeda de troca no futuro. Lei Lin ansiava pelo dia em que avançaria para se tornar um Morningstar Magus e o dinheiro secreto que o Azure Mountain King forneceria. Claro, ter tais sonhos antes de avançar para o reino da Estrela da Manhã nada mais seria do que cortejar a morte. Como ele não escolheu usar um dirigível, a viagem de volta de Lei Lin pareceu demorar muito. Por precaução, ele até fez um grande desvio e só então voltou para seu próprio território. Só depois de entrar em sua torre Magus e ser saudado pela voz mecânica do gênio da torre ele relaxou completamente. Uma xícara de café quente foi colocada em cima da mesa, exalando um aroma rico e doce. No entanto, Lei Lin apenas ficou sentado sem nenhuma expressão facial, batendo os dedos na mesa. Lei Lin refletiu sobre suas ações depois de retornar ao seu porto seguro e listou suas fraquezas e ganhos em detalhes. Ele sempre fez isso e é por isso que ele poderia sobreviver sem muitos percalços neste sinistro mundo de Magus. Ele ganhou muito nesta viagem, o suficiente para chocar qualquer Magus da fase cristal. Mas, ao mesmo tempo, ele havia provocado um poder que era muito problemático. Apenas um pouco de descuido poderia ter acabado com ele morto. A raiva de um Morningstar Magus era terrível. Uma vez que ele fosse descoberto, esqueça o próprio Lei Lin. Nem mesmo sua família e amigos teriam um bom fim. Eu cortei todas as pistas. Para a casa de leilões eu era apenas Blood Rogue, e na troca anônima, eu também me disfarcei. Até destruí as provas depois. Pensar em me procurar de tudo isso é quase impossível. Lei Lin estava muito confiante em seus próprios métodos e no encobrimento do AI-chip. Quanto aos feitiços proféticos, eles são muito imprecisos por conta própria e funcionam muito pior contra magos de alto escalão. Adicionando a capa da minha torre Magus. Esse aspecto era o que mais preocupava a Lei Lin. Pode não haver pistas normais, mas se algum feitiço misterioso fosse adicionado à mistura, o pensamento assustava. Especialmente feitiços proféticos. Aqueles eram extremamente problemáticos. A menos que você tenha uma classificação muito mais alta do que a outra parte, desde que pague um determinado preço, eles podem descobrir tudo sobre você. Felizmente, existem muito poucos magos proféticos no continente, e rastrear corretamente até mim com minha força na Hidropaz e a cobertura da minha Magus Tower, será impossível para aqueles normais. E empregar um Magus Estrela da Manhã especializado em profecia para a tarefa implicaria um preço alto. Com o banco de dados da AI-chip e sua experiência pessoal com a Coin of Destiny, Lei Lin entendeu o funcionamento da profecia mágica muito melhor do que qualquer Magus comum em seu nível. E o Rei da Montanha Azure não é um Magus profético,
E pagar o alto preço de um profeta do reino da Estrela da Manhã é impossível em um curto período de tempo. Devo aproveitar esta oportunidade e avançar imediatamente para a fase cristal. Se as coisas se arrastarem até lá, será muito melhor. Demorou muito mais para prever a localização de um cristal Paz e Magus para um Naidro Paz. O que Lelin mais precisava fazer agora era melhorar sua própria força para que as previsões falhassem. Uma forte radiação seria suficiente para interferir nessas coisas. Uma vez que Lelin avançasse para o reino da Estrela da Manhã, tudo isso contaria como um assunto menor. Ninguém ofenderia um Magus da Estrela da Manhã por causa de outro. Assim que Lelin avançasse para o reino da Estrela da Manhã, ele poderia usar essa questão dos insetos da poeira estelar para extorquir a outra parte. Naquela época, o Azure Mountain King só seria capaz de engolir aquela pílula amarga obedientemente. E não há necessidade de se preocupar muito com Vance e a família Rolit. Lelin lembrou-se do patriarca da família Rolit que morreu em suas mãos. Por causa do emaranhamento de Jesse de ter sido detectado pela moeda do destino de Lelin, ele sempre estará no lado perdedor. Quão miserável é isso! Ele nem sabia quem o matou. Quanto à família Rolit, descobrir seria ainda mais difícil. Diamond de Jellyfish, pedra astral. Lelin toca seu queixo, murmurando: é anormal que tais tesouros preciosos apareçam em uma família tão pequena e ao mesmo tempo. Talvez eu devesse pedir a Parker para vigiá-los. Para o atual Lelin, uma família com apenas um Hidro Paz e Magus não importava. Mesmo se Vance não estivesse morto, com todos os subordinados que Lelin acumulou em mais de um século, ele nem precisou se mover para esmagá-los. No entanto, para o patriarca de uma pequena família avançar repentinamente aos trancos e barrancos e, ao mesmo tempo, possuir tais tesouros preciosos, Lelin não pôde deixar de suspeitar que ele havia encontrado algum grande tesouro ou herança. No continente central, havia muitos magos. Como resultado, havia uma abundância de herança e vestígios históricos. Quase todos os dias no mundo dos magos, haveria magos sortudos que cavalgariam na cauda de seus ancestrais e teriam grandes possibilidades de promoção. Não, a família Rolit não sabe agora que eu sou o assassino. Seria óbvio demais deixar Parker partir. Lelin não tinha medo de sua vingança, mas estava preocupado que a família Wakeart também o associasse ao assassino, o que seria terrível. Lelin pensou um pouco e abriu uma impressão secreta. Tanasa. Vá para o domínio do Rio Negro observe secretamente a família Rolit. Relate-me cada movimento deles. Entendido, mestre. Veio sua voz respeitosa em resposta. Depois de se separar lentamente do círculo interno da Terra Esquecida, esta senhora se juntou a Lelin de todo o coração e se tornou seu subordinado mais poderoso. Para um cristal Paz e Magus, até mesmo eliminar toda a família Rolit não seria problema, muito menos simplesmente monitorá-los. Agora que os aborrecimentos acabaram, vamos dar uma olhada nos despojos. Depois de fechar a impressão secreta, Lelin soltou um suspiro e assinou com a mão, fazendo com que alguns objetos aparecessem na mesa. Dentro de uma caixa roxa havia duas pedras pretas, uma grande e outra pequena, cada uma piscando em uma fraca luz azul. Esse era o principal objetivo de Lelin ao fazer a viagem, pedras astrais. O grande era de lei e era do tamanho de um ovo de codorna, e o pequeno era o que ele havia roubado de Vance. Era apenas do tamanho de uma unha. Na verdade, o que ele obteve de Vance foi o suficiente para conduzir pesquisas preliminares sobre portões astrais, mas para Lelin nunca seria o suficiente. Ele não estava perdendo dinheiro de qualquer maneira, e nunca se poderia ter muitos desses recursos de alta classe. Especialmente depois que ele alcançou o reino da Estrela da Manhã. Nesse ponto, o número de pedras astrais que ele precisaria para construir um portão astral já preocupava Lelin, então mesmo que ele tivesse o suficiente por enquanto, quanto mais, melhor. Com tudo isso, valeu a pena essa viagem. Lelin tocou o queixo, olhando para as outras coisas na mesa. A mais atraente de todas era uma estátua de cristal, brilhante e rosa, que parecia indestrutível como se fosse feita de diamante. Este era um Diamond Jellyfish, um recurso natural valioso que havia sido perdido no tempo. Isso poderia aumentar muito a probabilidade de um Hidro Paz e Magus avançar para Cristal Paz. Embora o resto não pudesse ser comparado ao Diamond Jellyfish, eles ainda eram tesouros muito preciosos, úteis o suficiente para aumentar a probabilidade de um avanço em um ou dois níveis.
Adicionando a formação de feitiço otimizada, parecia que as chances de promoção de Vance desta vez eram muito grandes. Infelizmente, tudo isso agora se tornou a fortuna de Lei Lin. As mercadorias de Vance número 5 encheram os bolsos de Lei Lin mais uma vez. Não é de admirar que a atmosfera esteja estranha ultimamente. É melhor eu ficar dentro da minha torre e romper o gargalo da fase cristal. Pensando no que ele ouviu e viu na viagem, o rosto de Lei Lin ficou sombrio. Fosse o clã Ouroboros ou Azuri Mountain City, todos pareciam tensos e deprimidos, como se a guerra estivesse no horizonte. 465. Preparação. O velho astuto Lei Lin foi definitivamente capaz de reconhecer a sensação sufocante quando uma grande guerra se aproximava. Não era apenas o humor. A atividade movimentada no salão comercial, as missões sangrentas, o que aconteceu quando Lei Lin foi despachado pela última vez, bem como a aparição do antigo relógio proibido no evento Azuri Mountain Auction, tudo aludiu à premonição de Lei Lin estar correta. A força militar do continente central excedeu em muito a experiência de Lei Lin na costa sul e na zona do crepúsculo. No momento em que os Morningstar Magi começaram a usar suas técnicas finais, os danos foram devastadores. Com ataques tão aterrorizantes, não se tratava mais apenas de ferir plebeus inocentes. Mesmo magos de classificação inferior não passavam de bucha de canhão. Como tal, Lei Lin não podia mais se distanciar do turbilhão de eventos. O vulcão que estava conectado à Twilight Zone estava atualmente cheio de lava, e ele não estava disposto a abandonar o clã Ouroboros agora. Afinal, ele estava mais feliz com o estilo de vida aqui. Para que uma estrela da manhã surja, muitos optam por pavimentar seu caminho com assassinatos sangrentos. O que me falta agora é exatamente isso, um temperamento em fogo e sangue. As pupilas de Lei Lin brilhavam de ambição. No mundo Magus, o continente central é a camada mais alta, o lugar onde residem todos os Magi de alto escalão. Se houver desordem aqui, é provável que se espalhe para outras regiões também. Não posso ter muitas considerações que me distraiam. A questão mais crucial agora é me fortalecer o mais rápido possível. Com esse pensamento, Lei Lin imediatamente enviou uma ordem: Gênio da torre, feche meu quarto e o laboratório principal. Anuncia que vou conduzir um experimento muito importante e não quero ser interrompido de forma alguma. Mova todos os itens do armazém para o meu laboratório. Como quiser, mestre. O minúsculo gênio verde bateu suas asas e se curvou no ar, desaparecendo em um flash. Cerca de 3 meses depois, em uma sala silenciosa em sua torre Magus, Lei Lin estava sentado com uma cabeça de cabelo bagunçado e roupas amassadas que haviam pegado sujeira. Em contraste com suas roupas esfarrapadas, seus olhos eram brilhantes, sua escuridão gloriosa e intimidadora enquanto brilhavam. Ao lado dele havia inúmeros tubos de ensaio empilhados, fazendo com que toda a sala parecesse um depósito de lixo bagunçado. Aí Chip, investigue meu status atual. Ele ordenou, e fielmente relatou, de volta, Lei Lin Farlier. Warlock de rank 3, fase hidro. Linhagem, serpente Kemoin gigante, força, 30. Agilidade, 30, físico, 45,5, força espiritual, 349,9, poder mágico, 349. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Esse tremendo aumento na força espiritual foi a colheita que Lei Lin esperava nos últimos meses. Foi principalmente devido ao consumo de poções extremamente poderosas. Essas poções, se oferecidas ao clã Ouroboros, seriam suficientes para durar um ano inteiro para seus feiticeiros. Tais foram os resultados assustadores de acumular seus recursos. No século passado, enquanto vivia em reclusão, Lei Lin resistiu à constante tentação de usar poções de força espiritual. Ele mesmo havia inventado muitos, salvando-os e selando-os. Contando apenas com sua linhagem para avançar, ele eliminou lentamente a resistência de seu corpo a eles. O uso contínuo de poções teria sido prejudicial ao seu crescimento pessoal. Agora, porém, com seus alicerces sólidos, elevar sua força ao auge da fase hídrica seria tão suave quanto um líquido fluindo, sem qualquer tipo de obstrução. 3 fases para o terceiro nível, Lei Lin murmurou baixinho, as fases de vapor, hidro e cristal. A força espiritual precisa atingir 250 para o primeiro, 300 para o segundo e incríveis 350 para o terceiro. Bem, agora consegui. Posso tentar quebrar o gargalo da fase cristal.
A computação de dados da força espiritual no terceiro escalão foi dividida em 3 subclasses e suas habilidades correspondentes tinham disparidades significativas. Afinal, 100 kg de algodão e 100 kg de aço podem pesar o mesmo, mas sua densidade e durabilidade são completamente diferentes. A estatística da força espiritual variou amplamente entre as diferentes fases do terceiro nível. Entre a fase vapor e a fase hidro, existia uma enorme diferença, e com a fase cristal, a disparidade era ainda mais assustadora. Magia com tais habilidades já poderiam ser considerados como reserva para Morningstar Magia. A força espiritual da fase cristal foi o material base exato para a construção da massa pontual. Uma vez que alguém avançasse para a fase cristal, eles experimentariam uma mudança revolucionária em seu corpo. Leilin teve experiências vagas dessa mudança por meio de Toron em número 5. O Aiship também estava no meio de explorar diligentemente essas mudanças. Feiticeiros são diferentes de magos comuns, afinal. Precisamos até atender aos requisitos de linhagem. Ele sorriu. Antes disso, seu progresso pessoal havia excedido em muito de sua linhagem. Quando ele foi promovido ao Alok de nível 3, a linhagem da serpente Kemoin gigante nele ainda estava presa em sua infância. Se não fosse pela pureza de sua linhagem, cada avanço teria exigido uma tonelada de ajuda. Agora, com exposição constante ao osso do dedo Lamia, sua linhagem havia amadurecido, finalmente alcançando e sincronizando com o progresso de seu corpo. A prisão que o estava segurando desaparecera sem deixar vestígios. Com a adição do presente de Vance da preciosa Diamond Jellyfish, Leilin estava excepcionalmente confiante em sua passagem para a fase cristal. Probabilidade de anfitrião passar para a fase de cristal, 89,6%. O Aiship também concordou com suas expectativas. Leilin assentiu, evidentemente satisfeito. Ele pegou seu livro de impressões secretas e folheou para uma página específica. Tanasa. Alguma notícia recente sobre a família Rolit? Ele notou que Tanasa tentou várias vezes contatá-lo, mas ele perdeu isso em meio ao seu avanço pessoal. É extremamente estranho. Essa família já estava um caos desde antes, e dizem que o motivo foi que seu chefe saiu sem motivo. 3 dias atrás, toda a família desapareceu sem deixar vestígios após uma grande comoção. Embora sua voz estivesse firme, Leilin podia dizer o medo reprimido de Tanasa. Quem é o responsável? Ele perguntou em voz baixa. Não sei. Não consigo encontrar nenhum vestígio de um magus de alto nível no local. Tanasa sorriu amargamente. Nenhum cristal paz e magus seria capaz de esconder todos os vestígios de outro no mesmo nível. O atacante deve ter uma classificação mais alta do que Tanasa. Leilin franziu as sobrancelhas e ficou em silêncio. Depois de pensar um pouco, ele comentou, você não é mais necessário lá. Faça o seu caminho de volta, prestando atenção para se esconder bem. Ele fechou o livro. O sangue se esvaiu de seu rosto e ele ficou solene. Toda a família Rolit desapareceu durante a noite. Isso era muito mais alarmante do que se todos tivessem acabado de ser massacrados. Ele podia sentir uma espiral crescente envolvendo todo o continente. O clã Ouroboros, Lucian, Freya, Robin, Kez e todos os outros que ele conhecia, nenhum seria capaz de escapar. Na verdade, até ele pode não conseguir escapar do mesmo destino que eles. Pelo menos foi o que ele descobriu na moeda do destino. Cada vez que Leilin tentava ver mais longe no futuro, a moeda automaticamente o alertava de que estava excedendo suas capacidades. Era óbvio que não podia ver além desse limite. Se for assim, irei em frente e romperei agora. Quanto mais perigosa a situação, mais poder é necessário. O olhar de aço de Leilin queimava com determinação. Para a magia em seu nível, abster-se de comida e água por meses ainda não causaria nenhum dano. De fato, houve até alguns magos mais ambiciosos que, em uma tentativa de se dedicar ainda mais à pesquisa, optaram por realizar necrose em si mesmos para se separarem das necessidades comuns. Foi um preço amargo a pagar. Leilin não desejava fazer tal coisa. Se ele não pudesse encontrar alegria na busca pela verdade, o que quer que ele obtivesse, seja conhecimento absoluto ou controle do mundo inteiro, não valeria a pena. No entanto, embora ele não pudesse ser comparado aos necromantes e espíritos do tipo, ele confiava em suas poções de vitalidade e não mostrava sinais de exaustão. Pelo contrário, sua força espiritual havia avançado para um estado de perfeição. Leilin tinha um palpite de que, se não tivesse sucesso desta vez,
A próxima tentativa seria uma tarefa difícil. Lei Lin sempre foi alguém que colocou muita fé em suas próprias premonições. Com um aceno de mão, os tubos de ensaio caídos no chão desapareceram. O que o substituiu foi uma misteriosa formação de feitiço, formação do feitiço Cristal Paz, versão aprimorada, um item de força espiritual essencial para todos os Hidropaz e magia avançarem. Capaz de aumentar a cristalização da força espiritual e eliminar as impurezas da força espiritual. Na superfície da formação do feitiço havia uma runa vermelho sangue que se assemelhava a uma cobra em espiral. As formações de feitiço da fase de cristal usadas pelos Warlocks não eram as mesmas usadas pelos magia regulares. Lei Lin não ficou impressionado com o tipo que Vance comprou no leilão e, portanto, decidiu usar o que Freya lhe dera. Algum tempo atrás, Freya havia usado uma enorme quantidade de materiais preciosos, bem como um conjunto de formações de feitiço Hidropaz e Cristal Paz para trocar por um único item de Lei Lin, uma cristal de linhagem. Para alívio de sua família, isso amenizou a deterioração de sua linhagem. E usando os recursos que adquiriu, ele conseguiu avançar rapidamente. Agora, havia chegado a hora dessa formação de feitiço da fase de cristal fazer sua mágica. O Aiship usou a formação original da família de Freya, mas fez algumas melhorias. O efeito da purificação da força espiritual, porém, era algo que Lei Lin havia preparado. A força espiritual que foi acumulada, usando poções significava que precisava ser purificada e alterada. Lei Lin sempre deu muita importância à sua fundação pessoal. Comece. Lei Lin decidiu. Ele puxou a Diamond Jellyfish de sua bolsa Cosmos e mordeu. O cristal transparente rachou ao ser esmagado sob seus dentes. Ele mordeu impiedosamente a coisa. Este era um Diamond Jellyfish, um antigo material precioso. Tinha a capacidade de aumentar a força espiritual e os avanços dos magos. Ele não tinha ideia de como Vance havia colocado as mãos em tal tesouro. O Diamond Jellyfish derreteu na boca de Lei Lin, tornando-se uma onda de calor que fluiu por todo o corpo. Isso o deixou extremamente confortável e ele terminou com alguns goles. Depois que o último foi engolido, Lei Lin sentiu um calor terrível emergindo de seu abdômen. Lentamente, ele começou a sentir como se estivesse queimando. Consumo de essência pelo hospedeiro, concluído como Diamond Jellyfish. Força espiritual aumentando, o Aiship respondeu. 466. Experiência astral. Numerosas ondas de calor se reuniram em seu mar de consciência. Lei Lin viu o fluxo prateado da força espiritual da fase hidrocircular descontroladamente. Até mesmo o núcleo central do corpo brilhava com estranhas runas carmesim. Só faltava aquele pedacinho no centro que o tornaria completo. Ative a formação do feitiço Cristal Paz. A formação do feitiço fase de cristal instalada no centro da sala imediatamente retumbou, as runas carmesim se iluminando uma após a outra. Lei Lin começou a tremer incontrolavelmente. Em comparação com as poucas formações de feitiços anteriores, a sensação que veio dessa formação de feitiço da fase de cristal incluía uma força compressiva e aterrorizante, bem como um calafrio que cavou profundamente em seus ossos. Fluxos de ar gelado fluíram para o mar de consciência de Lei Lin, combinando-se com a força espiritual fervente. De um lado havia ondas de calor, mas do outro lado, correntes de frio. Lei Lin sentiu que seu cérebro havia se expandido, e parecia prestes a explodir. Com alternância de frio e calor, uma enorme transformação aconteceu em seu mar de consciência, os limites constantemente se estendendo para fora. Grande parte da força espiritual líquida encolheu sob a imensa força compressiva e foi refinada ainda mais pelas constantes ondas de calor e frio, brilhando com faíscas. Isso levou à formação de cristais, marcando uma mudança da fase hidro para a fase cristalina. A força espiritual da fase cristal era única para cada magus, e Lei Lin prestou atenção à sua própria. Era feito de cristais escuros, quase pretos, que continham um toque de carmesim de fogo dentro deles, denotando sua afinidade com esses elementos. A força espiritual líquida se transformou em cristais e diminuiu de tamanho em várias dobras. A corrida quente da medusa diamante estimulou a geração de ainda mais força espiritual, preenchendo as lacunas. BIP. Corpo hospedeiro superando as limitações genéticas atuais. Estatísticas em todas as áreas aumentando, a voz do Aiship tocou. Ele o estava monitorando como de costume. Depois de entrar na fase cristal, todo o corpo passaria por uma transformação completa como base para avançar para o reino da Estrela da Manhã,
E essa era apenas uma das mudanças. Como esperado, é um avanço que afeta até os genes. A expressão de Lei Lin revelou sua euforia. Entre os Magi de classificação inferior, havia poucas oportunidades de romper os limites dos genes de alguém e, portanto, era muito precioso. BIP. A força espiritual do corpo hospedeiro ultrapassou o limite, avançando para a fase Cristal Magus. Recalculando as estatísticas, os prompts do Airship vieram um após o outro e, a essa altura, as ondas de calor e frio se acalmaram e gradualmente desapareceram. Dentro do mar de consciência de Lei Lin, uma força espiritual negra e cristalizada cobria a área, aparentemente indestrutível. Suas estatísticas foram atualizadas mais uma vez. Lei Lin Falier. Warlock de nível 3, fase de cristal. Linhagem: serpente gigante Kemoin. Força: 35, agilidade: 35, vitalidade: 50, força espiritual: 351,7, poder mágico: 351,7. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Lei Lin observou as estatísticas recém-atualizadas que o Airship havia criado e acenou com a cabeça com satisfação. Força e agilidade aumentaram 5 pontos de uma só vez, o que já é muito bom. Quanto à minha vitalidade, se não fosse por encontrar materiais preciosos como a fruta do dragão de sangue, eu não seria capaz de atingir esses números. Sua força espiritual ultrapassou completamente o limiar de 350, permitindo-lhe entrar na fase cristal. Lei Lin ergueu os braços. Ele podia sentir as modificações que a força espiritual da fase de cristal concederia ao seu corpo. Este foi apenas o começo e, embora os efeitos tenham diminuído e não fossem tão óbvios quanto quando ele havia rompido, essas mudanças imperceptíveis resultariam em um terrível acúmulo de força ao longo do tempo. Sr. Lucian avançou para a fase cristal quando tinha 500 anos, e essa velocidade já é considerada bastante rápida no clã Ouroboros. Sr. Robin agora tem apenas 300 anos, e seu avanço chocou o clã, ganhando a reputação de ser o talento de linhagem mais poderoso dos últimos 300 anos. Lei Lin arrumou o quarto enquanto forçava um sorriso. Tenho apenas 200 anos e sou muito jovem. Se minha velocidade de avanço diminuir, isso definitivamente causará outro grande tumulto. Um Magus que avançou para a fase cristal 100 anos antes de Robin, sem a ajuda de influências externas, definitivamente chocaria até mesmo Gilbert. Mas o que Lei Lin precisava urgentemente agora era de força, e ele não tinha escolha a não ser romper. Preciso esperar mais um pouco. Quando a guerra começar, todos estarão focados nas batalhas. Embora minha velocidade ainda cause uma comoção, definitivamente será menor do que se as notícias vazassem agora. Decidido, Lei Lin decidiu não sair por um tempo, se escondendo em sua torre. Com a formação de feitiço de ocultação que ele havia criado, bem como a amplificação de sua torre Magus, ninguém saberia que ele havia avançado secretamente para a fase de cristal, a menos que o próprio Gilbert viesse e verificasse. Essa força oculta definitivamente causaria um grande choque aos inimigos que julgaram mal suas habilidades. Com esse pensamento, um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Lei Lin. Estou realmente muito curioso para saber quem será o primeiro a invadir. Ponto. O subsolo da Torre Magus foi separado em muitas pequenas salas, formando muitos laboratórios. As instalações eram de primeira linha mesmo no continente central, e Lei Lin só conseguiu isso gastando muitos cristais e recursos mágicos. Ele até devia alguns favores. No passado, alguns laboratórios menos importantes estavam abertos a alguns Warlocks de alto escalão que estavam sob Lei Lin. Agora, porém, essa camada estava vazia. Os magos que geralmente permaneciam na Torre dos Magus seguiram o comando de Lei Lin e partiram por um tempo. Até seu discípulo, Snoopy, foi expulso. No laboratório mais interno, maior e mais avançado, Lei Lin ficou em silêncio, desenhando uma runa no chão. Embora ele tivesse simulado essa atividade muitas vezes com o Airship, ele ainda estava extremamente focado enquanto desenhava, concentrando-se na runa e nas linhas no chão. Comparado com as outras runas de feitiço usadas no continente central, o que ele estava esculpindo agora evidentemente tinha o estilo de outra dimensão. Algumas partes eram até uma confusão de figuras e linhas desorganizadas, mas uma inspeção mais detalhada revelou que eram estranhamente tridimensionais. Somente quando o último golpe foi feito Lei Lin suspirou levemente, olhando para a formação do feitiço que não tinha erros. Finalmente acabou.
O longo tempo que ele passou esculpindo resultou em uma fina camada de suor em sua testa. Com sua vitalidade atual, isso deveria ser quase impossível. Verificação concluída. Confirmação de que não há erros. A voz do Aiship soou neste momento. Então, os preparativos para experimentos interplanares estão completos, Lei Lin pensou enquanto acariciava o queixo. Ele saiu e se deu ao trabalho de encontrar uma pedra astral. Não foi tudo para fins de experimentos astrais preliminares. Assim, depois que ele avançou para a fase cristal, ele estava impaciente para começar sua pesquisa. Todos os experimentos relacionados ao plano astral eram perigosos, e isso era verdade mesmo para os preliminares. Portanto, Lei Lin não teve escolha a não ser dispersar todos os magos na torre. Isso era para eliminar todas as influências externas para que ele pudesse se concentrar nos experimentos aqui. Os experimentos interplanares eram uma pesquisa de alto nível que apenas os Morningstar Magie poderiam conduzir. Eles estavam conectados à glória da Era Antiga, e Lei Lin esperava ambiciosamente fazer uso dessa pesquisa. Portanto, este trabalho de pesquisa preparatória foi vital. Mesmo esta pesquisa tinha requisitos muito rigorosos. Uma torre Magus de alto grau, força hidropaz e pedras astrais eram os requisitos mais básicos. Embora o requisito para o Magus fosse apenas atingir a fase hidro, Lei Lin queria estar do lado seguro. Ele esperou até ter avançado para a fase cristal antes de começar a pesquisa. Quanto mais poderoso ele fosse, mais seguro ele estaria. Isso era indiscutível. A informação para o trabalho preparatório referente ao portal astral obviamente veio do Duque Gilbert. Ao ajudá-lo em muitos experimentos, Lei Lin ganhou uma experiência valiosa. No coração dessa gigantesca formação de feitiço interplanar estava a pedra astral menor que ele ganhou de Vance. O brilho azul em sua superfície parecia mais poderoso. Lei Lin respirou fundo e verificou tudo mais uma vez. Somente depois de garantir que estava tudo bem, ele emitiu o comando. Gênio da torre, comece a carregar, confirmando a autoridade. Magus Tower preservando 10% de energia como reserva base. A energia restante será usada na formação do feitiço, o gênio da torre relatou rapidamente. Os magos do lado de fora assistiram a esta cena maravilhosa. As runas na gigantesca torre Magus Negra escureceram uma após a outra. Além de um brilho muito fraco, basicamente parou de funcionar. Após sua construção há mais de 100 anos, esta foi a primeira vez que isso aconteceu. De imediato, deu origem ao pânico dos moradores que nada sabiam. Esta torre Magus era uma salvaguarda para eles, e era o que poderia preservar suas vidas e segurança. Kubler, que havia ficado para trás no castelo Onyx, não teve escolha a não ser despachar patrulheiros para acabar com essas preocupações. Avô, os experimentos do mentor serão bem-sucedidos? Snoopy parecia saber mais e perguntou a Parker, como os mistérios do plano astral podem ser algo que podemos intrometer. Contanto que ativemos com sucesso a formação do feitiço, o experimento do Senhor pode ser considerado um sucesso. Parker forçou um sorriso. A energia necessária para sondar o plano astral é muito assustadora. Torres normais de Magus não suportam isso, mas não se preocupe com isso. A Magus Tower do Senhor usa uma configuração de alto nível de pols de energia positiva e negativa, e não deve haver muito problema em termos de recursos. Buzz. A gigantesca torre Magus tremeu, e as terríveis marés elementais formaram dois grandes arco-íris, um escuro e um claro. Um desapareceu na crista, o outro na base. Torre começando a carregar, e as piscinas de energia positiva e negativa estão girando. O gênio relatou. Snoopy não era estranho a esta cena, mas agora ele só podia orar silenciosamente, esperando que o experimento de seu mentor fosse um sucesso. Ele sentiu uma pitada de orgulho por isso. Fora de todo o continente, havia poucos magos que poderiam fazer até mesmo alguns dos experimentos preparatórios para sondar o plano astral sozinho como um mago de nível 3. Seu mentor foi um deles. 467 Poder do destino dentro da torre Magus. Lei Lin olhou fixamente para a gigantesca formação de feitiço interplanar. Com as piscinas de energia positiva e negativa funcionando com força total, as runas no topo da formação do feitiço se iluminaram uma após a outra, fazendo com que ondas aterrorizantes de ondulações espaciais convergissem no local, formação de feitiço funcionando normalmente. 67% ativado. As curvaturas de Gaia se estabilizaram. O Aiship monitorava constantemente a formação do feitiço, reportando-se a Lei Lin ocasionalmente.
Com a formação do feitiço ativando-se lentamente, os raios azuis da pedra astral bem no meio se condensaram, emitindo uma luz resplandecente. As ondulações espaciais que estavam prestes a enlouquecer se fundiram com a luz azul e rapidamente se estabilizaram, surgindo em uma única direção. Ao mesmo tempo, Leilin sentiu que uma energia assustadora estava surgindo da pedra astral, apoiando a operação de toda a formação do feitiço. Ativação de formação de feitiço aumentando em velocidade. Progresso em 75%, 80%, 85%, 90%, 100%. O Aishi pentou rapidamente. Quando todas as runas dentro da formação do feitiço se iluminaram, a energia espacial seguiu um canal e convergiu antes de Leilin, formando um espelho prateado do tamanho de um punho. No centro do espelho havia um pequeno vórtice, cujo destino era desconhecido. Leilin tinha visto essa situação várias vezes no Gilbertes. Isso significava que ele agora havia feito contato com o plano astral. No entanto, esse canal de força espiritual dele era muito menor que o de Gilbert. Além disso, ele não poderia abrir alguns simultaneamente e só poderia permitir a entrada de sementes de força espiritual para encontrar coordenadas. Os seres físicos não podiam passar. Era naturalmente impossível que houvesse uma situação semelhante à primeira vez no Gilbertes, onde uma criatura do plano astral havia passado pelo espelho e os atacado. Embora tivesse perdido a chance de pescar benefícios, era bom que sua segurança não fosse comprometida. De certa forma, os ganhos compensaram as perdas. Leilin apreciou cuidadosamente esse sentimento. Havia uma grande diferença entre ajudar nos experimentos de outra pessoa e realizar um sozinho. Por exemplo, Leilin agora sentia que com a ajuda da formação do feitiço, especialmente com a energia da pedra astral no meio, sua própria força espiritual parecia ser capaz de espreitar nas bordas de uma dimensão assustadora. Esta foi uma confluência de tempo e espaço, o pico do universo. Uma dimensão superior que tinha uma existência inexplicável. Mesmo apenas a aura que foi emitida era deslumbrante e gloriosa, continuando pela eternidade e estimulando seus desejos de explorar. Apenas tomar conhecimento de tudo isso já é uma recompensa suficiente para este experimento. Leilin suspirou. A oportunidade de ver o plano astral foi uma oportunidade muito rara para a magia. Eles podem nem precisar de outras vantagens. Apenas observar o plano astral todos os dias traria benefícios indescritíveis. Claro, isso era impossível. Experiências no plano astral todos os dias. Até os Morningstar magiriam à falência. Início da projeção da força espiritual no plano astral. Dados de gravação. O Aishi pentou instantaneamente sob a orientação de Leilin. Um fio de força espiritual da fase de cristal, com o brilho de cristais reais, apareceu na testa de Leilin e formou uma semente de força espiritual antes de desaparecer rapidamente no espelho prateado e no vórtice. Inicie o suporte de localização. Ative o modo de navegação. Leilin comandou. Imediatamente depois, sua semente de força espiritual parecia encontrar seu caminho no espaço caótico e seguiu em frente sem medo, mesmo indo contra a corrente. O Aishi rapidamente começou a calcular e os números começaram a piscar diante dos olhos de Leilin. Turbulência espacial estimada para ocorrer em 0,34 s. A mudança direcional sugerida de 34 graus para a esquerda, essa comunicação espiritual aconteceu em um instante, e a semente da força espiritual de Leilin imediatamente se moveu em uma direção diferente, evitando com precisão a turbulência espacial. Ele até se juntou a uma corrente que se dirigia para o leste, flutuando mais longe. Comparado aos experimentos de Gilbert, onde ele dependia da sorte, o método de Leilin era evidentemente mais eficaz e ele acharia mais fácil obter resultados. Era uma pena que Leilin fosse o único com suporte do Aishi, e não era como se ele pudesse expor seu segredo. Assim, enquanto ele estava na casa de Gilbert, Leilin tentou se familiarizar com as funções do Aishi, mas não ousou usá-lo à vontade. Ele só poderia seguir com seus planos quando estivesse conduzindo seus próprios experimentos. Como esperado, com a ajuda do Aishi, as chances de minha semente de força espiritual ser destruída são muito menores do que a média. Uma pitada de excitação apareceu no rosto de Leilin. Aviso. Aviso. Tempestade espacial gerada à frente. O tempo de impacto é de 0,00000001 s. Recuo é sugerido. A voz do Aishi psou mais uma vez. No entanto, já era tarde demais.
Embora a semente da força espiritual de Lei Lin tentasse ao máximo recuar, sua luta era como a de uma formiga contra o fluxo do tempo. Além disso, o tempo era escasso e a horripilante tempestade espacial foi gerada instantaneamente à frente, girando a semente por dentro. Lei Lin caiu 2 passos para trás, sentindo-se tonto, mas se recuperou rapidamente. Ele não era mais um magus de nível 3 recém-avançado e agora estava na fase cristal, preparando-se para entrar no Reino Estrela da Manhã. Lesões que poderiam prejudicar sua força espiritual agora não eram nada para ele. Mesmo condensar 10 ou mais sementes de força espiritual de uma só vez não foi um problema. O sistema de suporte do AI-Chip também tem seus limites. No máximo, isso me permitirá ir mais longe do que outros magos podem. Um sorriso irônico apareceu nos lábios de Lei Lin. As perigosas turbulências espaciais eram extremamente aterrorizantes e imprevisíveis. Mesmo com as assustadoras habilidades de cálculo do AI-Chip, era difícil estabelecer completamente um padrão e entendê-los. Além disso, mesmo sabendo que havia perigo à frente, uma vez contido pela turbulência espacial, a força espiritual de Lei Lin pode não conseguir escapar. No entanto, mesmo assim, Lei Lin já estava contente. O AI-Chip pode aumentar minhas chances de sucesso de 1 em 1 milhão para 1 em 10 mil, ele pensou. 1 em 10 mil. Contanto que ele perseverasse e continuasse tentando, ele definitivamente obteria benefícios. Na verdade, essas probabilidades eram suficientes para os Morningstar Magia ficarem verdes de inveja, sem considerar os outros métodos que Lei Lin também tinha. Em questões como essas que dependem da probabilidade, a moeda do destino pode ser útil. Lei Lin virou a palma da mão e uma moeda dourada escura apareceu no meio dela. Como este era seu próprio experimento e ninguém estava por perto, ele poderia usar todos os seus métodos. Uma semente de força espiritual foi formada mais uma vez. Lei Lin esfregou a moeda na semente e uma camada de brilho dourado escuro apareceu em sua superfície. Cachá. Enquanto isso, uma enorme rachadura apareceu na superfície da moeda do destino mais uma vez, quase quebrando ao meio. Vendo a moeda do destino à beira da destruição completa, Lei Lin sentiu pena antes de guardá-la com cuidado. A moeda do destino era capaz de prever qualquer coisa, desde que não lidasse com o reino da Estrela da Manhã. No entanto, no momento em que o fizesse, haveria repercussões terríveis. Quanto à turbulência no plano astral, isso era ainda mais perigoso do que Morningstar Magia. Com base na situação, a moeda do destino provavelmente seria completamente destruída depois de ser usada assim mais algumas vezes. Durante o período de tempo em que Lei Lin esteve no continente central, ele não viu nenhum filho do destino, como Bai Lin e Longbottom. Seus instintos também lhe diziam que levaria muito tempo até que ele pudesse fazer outra moeda do destino. O que aconteceu da última vez foi apenas uma coincidência. Se ele quisesse fazer de novo, as coisas não seriam tão simples. Espero que o poder do destino seja capaz de me ajudar a seguir em frente. Lei Lin suspirou e enviou a semente da força espiritual dourada escura, monitoramento. Vórtice estimado para aparecer à esquerda, recomendação para se mover para longe. Os olhos de Lei Lin agora emanavam luz azul. As habilidades do AI-Chip estavam sendo utilizadas ao máximo, à medida que grandes quantidades de dados apareciam diante dele. Ele era como um timoneiro que passou por vendavais e ondas. Em meio às tempestades, ele continuou a guiar a semente adiante, esquivando-se de maneiras impossíveis e evitando turbulências espaciais. Dentro da gigantesca fenda espacial, o raio dourado era como um barquinho passando por brechas na turbulência, seus movimentos incrivelmente ágeis e suaves. Au! Neste momento, uma figura negra gigante apareceu de repente no ar, saltando em direção à semente de força espiritual dourada. Uma criatura do vazio. Eu não percebi isso. Lei Lin estava extremamente irritado. As criaturas que viviam nessas fendas espaciais, geralmente tinham habilidades espaciais aterrorizantes, e o AI-Chip estava muito longe para digitalizá-lo e notá-lo. Desvia imediatamente. A fraca semente dourada da força espiritual rapidamente evadiu, mas a figura negra rugiu, recusando-se a desistir. Uma boca gigante afiada se formou em seu estômago, quente nos calcanhares da semente. Bip. Aviso. Aviso. Turbulência espacial estimada, para ocorrer em 0,00023s. O prompt do AI-Chip soou novamente. Merda. Os olhos de Lei Lin agora estavam levemente injetados e ele estava fazendo tudo o que podia para evitar aquela região. Rumble.
Ondulações espaciais de Berserk varreram, e a semente da força espiritual de Lei Lin foi capturada dentro. Au! Aquela criatura percebeu que sua delicadeza havia sido arrastada para a turbulência espacial e só podia rugir nos limites antes de desaparecer na escuridão. Vai morrer de novo? Lei Lin estava cheio de agonia. Neste momento, os raios dourados da semente piscaram. Rumble! Uma turbulência espacial ainda mais poderosa se formou ao lado. As duas tempestades espaciais colidiram, causando estragos no próprio espaço. Cachá! Cachá! Incontáveis relâmpagos prateados colidiram uns com os outros, abrindo numerosas rachaduras espaciais. A semente da força espiritual de Lei Lin realmente seguiu ao longo de uma rachadura e, apesar do alarme que causou, caiu sem causar danos. O poder do destino. Lei Lin, que tinha visto esta cena, de repente suspirou, mantendo mais reverência pelo poder misterioso e imensurável do destino. 468. Mundo Blackrine. Um terreno, balde onde uma pequena grama vermelha com bordas serrilhadas preenchia as fendas das rochas, decoradas com estranhas imagens de rostos humanoides, gotas de água negra da chuva geradas nas rachaduras do solo, rapidamente subiam e choviam no horizonte. A chuva que era realmente preta e movia-se na direção oposta. Uma semente de força espiritual dourada escura estava sobre uma folha de grama dente, de serra vermelha, emitindo ondulações de força espiritual e examinando os arredores. Lei Lin admirou a visão. Nesse caso, vou chamar este lugar de Mundo Blackrine. Nunca pensei que teria tanta sorte e encontraria um plano sem protetor, e nem fui descoberto. Se Duque Gilbert encontrasse este lugar, com certeza ficaria louco de alegria, certo? No entanto, é muito extravagante para mim. Plano completamente diferente representava recursos ilimitados de alto nível, bem como muitas informações sobre diferentes dimensões. Era mais do que suficiente para fazer um magus da Estrela da Manhã enlouquecer de inveja. Quando se tratava de lugares como este que continham vestígios de vida e eram possíveis de residir, Lei Lin acreditava que o Duque Gilbert imediatamente não teria escrúpulos e abriria o portão astral para chegar aqui, não importa o custo. No entanto, tudo isso era muito cedo para Lei Lin. O que ele abriu foi apenas um canal de força espiritual que não podia transportar objetos físicos, muito menos seu próprio corpo. Isso foi uma função de um portão astral, e ainda em um futuro remoto para ele. Se não fosse por esta semente ser formada a partir da força espiritual da fase cristal, ela poderia ter se dissipado há muito tempo. No entanto, nesse ritmo, isso apenas retarda o processo. Os raios da semente dourada da força espiritual eram muito fracos. Nesse ambiente, parecia prestes a se extinguir. Eu só posso transmitir informações aqui, então o que é mais valioso para mim é o que seriam as coordenadas deste mundo, técnicas de meditação de alto nível, informações sobre o caminho para o poder e coisas do gênero. Lei Lin agora desejava urgentemente uma energia de alta energia criatura para levá-lo embora. Esta foi apenas uma semente de força espiritual e, se ela se dissipou, que assim seja. No entanto, se ele pudesse negociar com outra parte, isso seria um lucro terrível. Mesmo que fosse apenas a simples troca de informações, isso seria mais benéfico para ele. Antigos magos trilharam o caminho da glória estudando e imitando os caminhos de outros mundos. Se Lei Lin desejasse restaurar a glória da era antiga, ele definitivamente precisaria seguir esse caminho. Incapaz de determinar a localização do mundo, Lei Lin franziu a testa. Com a conexão com sua formação de feitiço, ele podia sentir que sua semente de força espiritual havia alcançado uma área muito remota, e essa conexão era apenas levemente perceptível e parecia estar prestes a quebrar. Uma forma de enviar as coordenadas é projetar ali uma marca de localização. Contanto que não seja destruído, ele pode enviar ondas de informação infinitamente e então me permitir inferir as coordenadas. No entanto, isso é impossível por enquanto. Lei Lin franziu as sobrancelhas. Quantos benefícios poderiam ser obtidos de um novo mundo? Foi o suficiente para enlouquecer os Morningstar Magi. Mesmo os magos de amanhecer ficariam verdes de inveja e trabalhariam para obtê-lo. Antes de tudo isso, o que faltava eram as coordenadas. Este método de cálculo das coordenadas era muito complicado. Não poderia ser obtido tão facilmente apenas enviando uma semente de força espiritual. Uma série de cálculos meticulosos e complicados teve que ocorrer, além de coordenar com a semente naquele mundo. No entanto, a semente agora não conseguiu resistir por muito tempo.
Ser capaz de alcançar o mundo Blackrine foi completamente coincidência, e uma repetição era impossível. Existe outro método. Posso enfeitiçar os habitantes inteligentes daqui e fazê-los montar algum tipo de altar, que, na verdade, seria um dispositivo de projeção coordenada. Eu então determinarei. Contanto que as coordenadas fossem confirmadas, o mundo Blackrine não seria capaz de escapar de seu alcance. Lei Lin nunca tinha ouvido falar da terrível habilidade de se teletransportar para mundos diferentes, mesmo em lendas. Além disso, sem um protetor, a semente da força espiritual de Lei Lin não foi destruída na camada externa do mundo. Isso significava que o mundo Blackrine carecia de magia que estavam no reino da lua radiante ou acima dele. No máximo, seu maior poder de batalha seria no reino da estrela da manhã e, portanto, eles não tinham defesa. O que me falta agora é tempo. Lei Lin deu um sorriso irônico. Sua semente de força espiritual não pôde ser reabastecida no mundo Blackrine e estava prestes a se dissipar. No momento em que se dissipasse, seria uma perda completa. Como ele poderia aguentar deitado? Uma chance em 10.000 de encontrar um mundo não era tão facilmente encontrada. A moeda do destino já havia sido danificada a esse ponto e não poderia mais ser usada, a menos que fosse crucial. Nesse momento, as sobrancelhas de Lei Lin se contraíram. Tem algo aí. Ponto. Enquanto isso, no mundo Blackrine, a semente da força espiritual de Lei Lin estava nas planícies, enquanto dois seres humanoides verdes escuros se aproximavam. Essas duas criaturas poderiam, de alguma forma, ser consideradas humanas. Eles tinham torsos humanos e duas pernas, mas seus corpos estavam cheios de escamas e seus olhos tinham pupilas vermelho-sangue. Os braços eram bastante assustadores. De um lado eles tinham 4, e do outro, 3. Havia até um chifre saindo de suas cabeças. Já que eles têm tantos braços, vamos chamá-los de corrida multiarmada. Lei Lin não hesitou ao nomear esta raça, parecendo ser o conquistador do lugar. Ponto. Os dois membros da raça multiarmada colheram um tipo de fruta verde enquanto conversavam em um idioma que Lei Lin não conseguia entender. A língua deles não era pronunciada com a garganta, mas a informação era transmitida por meio de algo como correntes elétricas projetadas de seus chifres. Mesmo que ele identificasse essa informação, Lei Lin ainda não entenderia. Descoberta de informações sobre linguagem de outro plano. Gravando, Waishi pensou lealmente. Todos os métodos de comunicação eram definitivamente práticos e universais. Com amostras suficientes, simulá-los seria apenas uma questão de tempo. Nesse momento, Lei Lin notou o quão assustadora era a força física deles. Até excedeu de algumas criaturas de alta energia de nível 1. Se isto não é o padrão usual neste mundo, então a força deles deve ser excepcionalmente alta. Lei Lin suspirou, ordenando que a semente da força espiritual fizesse um movimento. Olá! Informações na antiga linguagem de Biron através da força espiritual foram transmitidas para as mentes desses dois seres multibraços. Esses dois ficaram obviamente assustados com o som e imediatamente recuaram, em guarda. A antiga língua Biron é uma linguagem governada por regras, e também uma língua comum a muitos mundos. Eu não esperava que não funcionasse aqui. Lei Lin suspirou. Embora os magos da Era Antiga parecessem ter assumido muitas dimensões e implementado vigorosamente sua linguagem e palavras, o número de mundos diferentes lá fora era como as incontáveis estrelas no céu. Era muito possível que alguns tivessem passado despercebidos. Vai se dissipar de qualquer maneira. Qualquer mudança na situação é melhor do que nenhuma. Buzz. Com o controle de Lei Lin, a semente da força espiritual dourada escura começou a vibrar, emitindo um brilho fraco. Esta estranha situação imediatamente atraiu a atenção de dois outros seres multiarmados. Eles se reuniram em frente à semente e começaram a gesticular para ela. Quando eles perceberam que a semente dourada escura não representava nenhuma ameaça, eles começaram a discutir. No final, um deles parecia ter persuadido seu camarada e usou uma pele branca de animal para pegar cuidadosamente a semente da força espiritual que já parecia fraca e disparar em uma direção. O vento soprava de ambos os lados, o cenário borrando, e Lei Lin teve que recalcular a força desta corrida. Dezenas de minutos depois, esses dois seres multiarmados trouxeram Lei Lin para uma grande tribo. Em termos de aparência, parecia muito primitivo. Eram poucas as casas, todas construídas com pedras volumosas que haviam sido empilhadas, parecendo muito grosseiras.
Muitos seres da raça multi-armade se moviam pela tribo de vez em quando, até cumprimentando esses dois depois de vê-los. Lei Lin obviamente não deixou escapar essa chance e observou cuidadosamente tudo na tribo. Ele imediatamente fez uma descoberta. Sem considerar os idosos e as crianças, parece haver apenas dois tipos de looks para a corrida multi-armade. Os seres multi-armados tinham dois tipos de aparência. Um tinha 3 braços à direita e 4 à esquerda, enquanto o outro era exatamente o oposto, com 4 à direita e 3 à esquerda. Este último era geralmente maior e suas escamas eram mais firmes. Lei Lin inferiu que isso poderia ser uma diferença que indicava seus gêneros. Os dois seres multi-armados não pareciam ter um status baixo na tribo. Eles prosseguiram com Lei Lin e chegaram a uma caverna gigante. Esse lugar? Lei Lin ficou imediatamente cauteloso. De dentro da caverna, ele podia sentir as partículas de energia convergindo. Isso significava que havia uma existência que lidava com magia, e havia até ondulações semelhantes às das formações de feitiços. No entanto, comparado ao Magus World, tinha um estilo diferente. Fora da caverna foram pendurados todos os tipos de materiais. Alguns eram de animais e plantas, como raízes e frutas. Parece que fui levado a um lugar onde as oferendas são feitas, ou onde reside o líder da tribo. Isso é bom também, já que essas pessoas costumam ser mais abertas. Os dois seres de vários braços primeiro se prostraram fora da caverna devotamente e depois gritaram: SKNGLK. Uma resposta ressoou de dentro da caverna. Os dois seres multi-armados imediatamente colocaram a pele que carregava Lei Lin no chão. Curvando-se respeitosamente, eles então partiram. No momento em que um som entrou nos ouvidos de Lei Lin, ele ficou instantaneamente chocado. Estrela da manhã. Na verdade, há um ser classificado como estrela da manhã aqui. Toque, toque, toque. Passos gigantes foram ouvidos e, imediatamente após, um ser 2 vezes maior que os outros de sua raça apareceu diante de Lei Lin. Ele olhou para a semente de Lei Lin, olhos gigantes vermelhos, sangue brilhando, quando imediatamente o agarrou antes que sua figura desaparecesse na caverna. 469, corrida multi-armada. Este foi o resultado da radiação natural de uma criatura que alcançou o reino estrela da manhã. O espaço na encosta era ainda maior, e muitos restos de criaturas foram casualmente abandonados em um lado. As ondas de energia restantes sobre eles fizeram Lei Lin se sentir sufocado. No meio da plataforma, os fígados de todos os tipos de animais foram dispostos casualmente de um lado. Uma caldeira totalmente preta espumava com bolhas brancas, fazendo Lei Lin sentir como se estivesse vendo um xamã de seu antigo mundo. Seja a insígnia de um lado ou um totem, todos eram decorados com símbolos marrons sangrentos. Esta foi a avaliação de Lei Lin. Toda a encosta parecia um laboratório sem sofisticação, mas já possuía certa capacidade de pesquisa. Em um piscar de olhos, o grande ser da multi-armade raça jogou a semente de Lei Lin em um altar no meio, enquanto os emblemas vermelho sangue ao redor imediatamente emitiam um leve brilho. Lei Lin de repente sentiu como se estivesse isolado do ambiente e, mesmo que quisesse explodir, não poderia fazer nada. Formação de feitiço de uma tribo diferente. Bastante interessante. Com a semente em suas mãos, a pior coisa que poderia acontecer era perdê-la, por isso Lei Lin não estava com muito medo. A semente da força espiritual do outro mundo. Neste momento, o membro do Multilimb Clã falou. Usando a antiga linguagem de Biron, ele gaguejou um pouco, mas Lei Lin conseguiu entender suas palavras. Sim, nobre senhor. Eu sou um viajante espacial e acabei aqui acidentalmente. O coração de Lei Lin disparou. Ser capaz de se comunicar significava que havia esperança para uma transação. Você conhece a antiga língua Biron? Sim. Embora nós da tribo Quark já tenhamos experimentado 3 extinções, o legado de nossa civilização nunca se foi. O grande ser multi-armade race parecia muito orgulhoso. Lei Lin assentiu. Em uma tribo tão brutal, o líder do clã, feiticeiros e líderes sempre tiveram um conhecimento profundo. Esta era uma regra que se aplicava a quase todos os mundos. Como você viu, atualmente sou apenas uma semente de força espiritual, que quase se dissipou e não representa nenhuma ameaça. Posso saber se é possível fazer um acordo com você? Lei Lin disse a ele seus requisitos. A semente da força espiritual precisava da própria força espiritual da pessoa para funcionar, e agora, pode-se dizer que o tempo estava em contagem regressiva para sua aniquilação.
Mesmo que a outra parte tivesse um jeito, só poderia atrasar no máximo, sem conseguir resolver a raiz do problema. Além disso, a jornada para o Black Rhino desta vez foi totalmente acidental. Era impossível criar uma passagem espacial mesmo que ele quisesse. Assim, ele precisava obter alguns itens valiosos imediatamente. Do ponto de vista de Lelin, o membro da Multi-Armed Race que já havia alcançado a força do Reino Morningstar cumpriu amplamente os requisitos. Você está realmente fazendo isso apenas para um acordo? Os olhos do membro da Multi-Armed Race estavam cheios de desconfiança e ainda mais de cautela. As runas vermelho sangue na insígnia brilharam e, na verdade, emitiam ondas de energia semelhantes às de um detector de mentiras. Claro. Leyline respondeu sem hesitar, quase acreditando em sua própria mentira. Você só tem um pouco de força espiritual, receio que não tenhamos muito o que discutir. Além disso, os desastres anteriores foram todos causados por todos vocês. O grande membro da raça multiarmada evidentemente mostrou desconfiança em relação a Leyline. Todo o altar começou a girar, quase querendo destruir completamente a semente da força espiritual de Leyline. Cadela. Qual bastardo veio primeiro? Eles estão tornando as coisas difíceis para aqueles de nós que vieram depois. Leyline repreendeu em seu coração. Ainda assim, ele imediatamente gritou, espere, você não precisa das minhas coisas, mas tenho certeza que os membros do seu clã precisam. Eu tenho muitas informações notáveis de diferentes planos, incluindo muitas sobre os sistemas organizacionais, plantio, fundição, fabricação de ligas. Até mesmo poções e alquimia. Eu acredito que eles definitivamente serão úteis para você e seu clã. Eu posso obter esses itens diretamente de você. O grande membro da Multi-Armed Race riu friamente. Estrias de linhas vermelho sangue emergiram no altar, até planejando penetrar na semente da força espiritual. Então é esse tipo de método de exame de consciência. A semente da força espiritual de Leyline de repente tremeu, emitindo um grande brilho dourado escuro. As faixas de força espiritual vermelho sangue foram afogadas no brilho do bronze em um flash. Logo depois disso, a semente da força espiritual de Leyline parecia mais ilusória, como se fosse destruída à força no momento seguinte. Como você viu, esse método é ineficaz para mim. Métodos ainda mais forçados não vão nos beneficiar no final. Leyline ficou secretamente aliviado. Este Multi-Armed Morningstar sendo apenas invadiu o Morningstar Realm com base na força de seu corpo. Semelhante ao escorpião macho no mundo gelado, era uma representação de poder. Portanto, sua experiência com relação ao mundo espiritual ainda era muito fraca. Tal criatura poderia usar sua grande força para derrotar Leyline, mas seu poder era inadequado para realizar um trabalho complicado como o exame de consciência. Se a semente da força espiritual de Leyline acabar nas mãos de um magus da estrela da manhã semelhante que se concentrou na força espiritual, ele só ficaria com o caminho para a aniquilação, mesmo tendo muitas de suas memórias abertas para o outro ver. Mas com Leyline estando na fase cristal, ainda era possível confrontar um bárbaro com a força da estrela da manhã. Na pior das hipóteses, ele poderia ordenar que a semente da força espiritual se autodestruísse, deixando a outra parte sem nada a ganhar. O que exatamente você quer? A expressão do membro da Multi-Armed Race tornou-se amarga. Simples. Uma troca igual. Ambas as partes fornecerão informações valiosas e, como estranho, estou disposto a oferecer uma parte primeiro. A semente da força espiritual de Leyline vibrou e enviou alguns livros de informações escritos na antiga língua de Biron logo depois. Neles estavam algumas introduções primitivas de sistemas e técnicas simples de agricultura e alquimia. Embora não fosse de muita ajuda para um membro maduro da Multi-Armed Race que estava pelo menos no nível 1, ainda era o suficiente para usar como referência. Além disso, no final das informações, Leyline anexou especialmente algumas informações sobre métodos de criação de formações de feitiços para refinar seus corpos físicos, bem como manuais de treinamento de cavaleiros que eram comumente vistos no continente central. Embora fosse apenas um começo, ainda era valioso. A Multi-Armed Race, um grupo que se concentrava na força física, definitivamente estaria mais interessada em itens neste aspecto. De fato, em relação às técnicas agrícolas e outras informações que Leyline enviou anteriormente, o grande membro da Multi-Armed Race não demonstrou nenhum interesse. Em vez disso, ele parecia muito intrigado com as técnicas de matança propostas. Um item interessante. O grande membro da Multi-Armed Race assentiu, as formações de
Feitiços de refinamento do corpo é o que são suficientes para fortalecer ligeiramente nossos filhos. Quanto à última parte sobre as técnicas de matar, embora a estrutura seja diferente, ela ainda pode fornecer alguns insights. Eu preciso da última parte. Então posso perguntar o que você tem em troca? Leilin não estava mais ansioso agora que havia provado seu valor. Tudo o que restava era que a outra parte fizesse sua oferta. Você. O grande membro da Multi-Armed Race rosnou, mas Leilin não estava nem um pouco incomodado. Se ele estivesse em seu corpo original, naturalmente seria muito educado com a outra parte para proteger sua vida. No entanto, o pior cenário foi apenas perder uma semente de força espiritual. Não era grande coisa aí, portanto, ele não estava ansioso. O que você quer? Evidentemente, este membro da Multi-Armed Race também sabia que agora Leilin não tinha medo dele e não sucumbiria a ameaças. Se ele ainda quisesse aquela informação, só poderia ceder. Estou muito interessado em seus métodos de treinamento. Talvez. Leilin tentou perguntar. Ele estava lá para procurar uma maneira de aumentar sua força. Qualquer coisa nesse sentido seria definitivamente muito valiosa. Uma pessoa como este membro da Multi-Armed Race parecia mostrar esperança de que seu próprio corpo rompesse. Nós da tribo Quark nascemos guerreiros. Nossa força não é treinada, ao contrário, nascemos com ela. O grande membro da Multi-Armed Race proclamou com orgulho. Leilin revirou os olhos. Então, porque ainda há uma grande diferença entre você e os membros de seu clã. As criaturas que alcançaram o nível Estrela da Manhã na idade adulta eram todas espécies anormalmente aterrorizantes. Esta raça multi-armada não era digna de se reivindicar como a tribo Quark. No máximo, eles eram apenas criaturas capazes com esperanças de chegar ao nível da Estrela da Manhã. Isso despertou o interesse de Leilin e ele quis realizar uma pesquisa sobre o assunto. Na verdade, a raça multi-armada também eram criaturas de linhagem. No entanto, eles foram capazes de avançar continuamente, a ponto de existirem tais monstros com a força da Estrela da Manhã. Isso levantou o ânimo de Leilin. Se ele estudasse suas formas de obter força, ele seria capaz de encontrar um método para romper os grilhões da linhagem. Esse é um segredo da nossa tribo Quark. Como podemos revelar isso? O grande membro da Multi-Armed Race rejeitou imediatamente, sem hesitação. Não preciso que seja aprofundado. Apenas as explicações mais simples e básicas serão suficientes. O que você acha daquilo? Contanto que você me dê essas informações, posso lhe dar todas as partes que faltam sobre a formação do feitiço, bem como o próximo capítulo das técnicas de matar anteriores. Leilin tentou com entusiasmo. Para o Aiship, essas coisas mais básicas eram as mais importantes, porque representavam a base do sistema. Contanto que a fundação estivesse completa, com base na capacidade dedutiva do Shipai, haveria um dia em que os segredos ocultos desta raça multi-armada seriam revelados diante de Leilin. Você me dá primeiro. O grande membro da Multi-Armed Race disse. Leilin ponderou por um tempo antes de fazer uma proposta. Na situação atual, nenhum de nós confiará no outro lado. Que tal cada um de nós passar a informação para outra parte ao mesmo tempo? Tudo bem. O grande membro da Multi-Armed Race concordou impotente. Uma enorme onda de energia foi emitida de seus chifres e entrou na semente de força espiritual de Leilin. Influxo detectado de força espiritual. Aceita. Aceite. Seguindo a ordem de Leilin, as cortinas para o caminho da evolução foram lentamente reveladas. Leilin também não foi contra suas palavras. Ao receber as informações, ele transmitiu uma grande quantidade de informações simultaneamente. Quando a transação terminou, ambas as partes ficaram relativamente satisfeitas com seus ganhos. Muito bem, visitante do outro mundo. Você não me enganou. O grande membro da Multi-Armed Race estava evidentemente encantado. Claro. Esta transação marca o início de nossa confiança e, com sorte, no futuro, ainda. Oh droga! Leilin falou no meio do caminho e seu tom de repente ficou exasperado. A semente de força espiritual que representava sua existência de repente tornou-se ilusória, explodindo em uma bola de luz logo depois e desaparecendo sem deixar vestígios. 470. Perigo quando a força espiritual coagulou, formou uma semente de força espiritual. Porém, quando essa semente entrasse em outro mundo, seria incapaz de se suplementar. Independentemente de ser um experimento anterior ou um método de transmissão e recebimento de mensagens, eles exigiam uma enorme quantidade de força espiritual.
Naturalmente, uma vez que essa força espiritual foi completamente drenada, isso sinalizou o fim da semente. No Magus World, o enorme interior da Magus Tower, a terrível formação de feitiço interplanar tremeu quando os raios de luz escureceram gradualmente. Droga! 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 Apenas quando eu consegui construir uma conexão. Os olhos de Lei Lin estavam vermelhos enquanto ele enlouquecia. Isso é um mundo. Todo um mundo independente. Exatamente quantas vezes terei que experimentar antes de encontrar outro mundo que não seja controlado por nenhum estranho? Ele acariciou a testa enquanto gemia. Formação de feitiço interplanar encerrada. Dano de formação de feitiço 0,19%. Esgotamento de energia de pedra astral 37,98%. Ao mesmo tempo, o AI-chip transmitiu a informação para Lei Lin. Pedra astral. Lei Lin acenou com a mão e, imediatamente, a pedra astral que estava no centro da formação do feitiço interplanar voltou para sua mão. Porém, a pedra astral já havia encolhido um pouco, seu brilho também havia diminuído. Originalmente, uma dessas pedras astrais era capaz de suportar a formação de feitiços interplanares por um longo tempo. No entanto, Lei Lin percebeu que, para simplesmente conectar a força espiritual de ambos os lados, a formação havia drenado uma enorme quantidade de energia dela. Que pena! Lei Lin permaneceu sem emoção por um bom tempo antes de se recuperar enquanto seus olhos brilhavam. Foi realmente uma coincidência descobrir o mundo Blackrime sem uma rota espacial ou coordenadas. Felizmente, consegui adquirir pelo menos algumas informações antes que nosso link fosse cortado. A expressão de Lei Lin então escureceu. Técnicas de multi-armei race foram reunidas, o AI-chip relatou enquanto isso. Embora aquela corrida com a Estrela da Manhã fosse chamada de Tribo Quark, Lei Lin foi persistente em chamá-la de raça multi-armada. Naturalmente, o AI-chip seguiu seu próprio esquema. As habilidades fundamentais da multi-armei race eram muito fragmentadas, e a maior parte era vaga. Embora fosse apenas o fundamento básico de suas habilidades, era óbvio que o chefe do clã havia feito algumas modificações para ocultar algumas partes de suas habilidades. No entanto, foi definitivamente uma tarefa fácil para o AI-chip agrupar os diferentes bits de dados enviados e obter mais informações a partir deles. Pelo que parece semelhante à forma como os espadachins marcados e os cavaleiros de aço são criados. Lei Lin tinha muita experiência, o que tornou fácil para ele identificar esse fato. No mundo Magus, a maioria dos ramos antigos seguia de perto o caminho da força dos outros mundos, portanto era absolutamente normal que as coisas fossem semelhantes. AI-chip, reúna esses 3 dados e pesquise sobre eles, ordenou Lei Lin, tarefa estabelecida. Continuando com a enumeração de dados, o AI-chip, imediatamente enviado de volta. Lei Lin definitivamente tinha pouco interesse nos dados sobre como nutrir espadachins de marca, já que os dados em sua posse estavam incompletos. Com esses dados incompletos, o máximo que ele poderia nutrir era um Magus de nível 1, que definitivamente não tinha utilidade para ele. Desnecessário dizer que mesmo uma verdadeira inundação de magos de nível 1 não seria páreo para alguém no Reino Estrela da Manhã. No entanto, foi definitivamente útil ter muitos subordinados. Se ele pudesse nutrir espadachins de marca de nível 2 ou mesmo de nível 3, então Lei Lin teria vantagem em muitos combates. Para Lei Lin, que era o senhor de um território, tal plano sempre valeria a pena e seria lucrativo. Além disso, o método de treinamento da multi-armei race, junto com seus métodos especiais de romper, parecia ser valioso para sua pesquisa sobre a remoção de seus grilhões de linhagem. Mesmo que ele ainda não estivesse no gargalo do Reino Estrela da Manhã, o fato de que Moyin Walox nunca poderá avançar para o nível 5 Elen pesava muito em seu coração. O isolamento da Torre Magus estendeu-se por um período de alguns meses. Aqueles que esperavam do lado de fora, como Parker, testemunharam a torre absorvendo enormes quantidades de partículas elementares, fenômeno causado pela formação do feitiço operando os reservatórios de energia positiva e negativa para abastecer o experimento interplanar. Além do choque, tudo o que sentiam era admiração pela riqueza de Lei Lin. Foi definitivamente uma visão rara no continente central para um Magus de nível 3 conduzir tal pesquisa por longos períodos de tempo. Só o peso das pedras astrais que ele tinha de reserva faria com que qualquer outro fosse à falência. Marquês Lei Lin. Isso é sério. Se até os subordinados de Lei Lin ficassem surpresos, os forasteiros definitivamente ficariam surpresos.
Tomemos, por exemplo, o Warlock atualmente parado na frente. Este Warlock tinha uma boa aparência, o que era comum para Warlocks. Isso o fez parecer tão comum quanto qualquer outro magia por aí, mas o fato de que este Warlock tinha uma pura linhagem sanguínea da serpente Kemoin gigante dentro de suas veias criou um sentimento de inferioridade dentro de Parker e o resto, o que também aumentou seu estado de alerta enquanto eles o faziam. Não se atreva a levar este Warlock levianamente. Apenas a quantidade de pedras astrais usadas deve ser suficiente para levar um magus de nível 3 ao desespero, certo? Os subordinados olharam para a enorme torre magus, pois não puderam deixar de expressar seu choque quando viram este homem. Conde Timmy, Parker respeitosamente ficou de lado. Mesmo que Timmy fosse um mero feiticeiro de nível 2 e um conde, sua linhagem real tornou mais fácil para ele avançar para o nível 3 ou até mesmo se tornar um magus estrela da manhã. Timmy definitivamente superou Parker, que era mais velho que ele e também um Warlock Black House Snack Warlock, em potencial. Além disso, Timmy era originalmente do clã Ouroboros, e sua rede dentro do clã garantiu que ele fosse um indivíduo que não se poderia desprezar. Vim aqui entregar-lhe este convite. No entanto, parece que vim na hora errada. Timmy não pôde deixar de expressar seu desamparo. Por favor, não se preocupe. O senhor ainda retorna uma vez por mês. Já faz quase esse tempo desde a última vez que ele saiu, então presumo que o conde só terá que esperar pacientemente por um curto período de tempo, respondeu Parker. Timmy assentiu com a cabeça. Ele mesmo sabia que, sem aviso prévio, esses magos de alto escalão definitivamente não tolerariam interrupções quando estivessem realizando pesquisas muito importantes. Ele não estava disposto a arriscar, pois mesmo uma pequena perturbação do mundo exterior poderia resultar na intenção assassina do feiticeiro voltada para ele. Gostaria de explorar o próspero castelo de Onyx que ouvi dizer que o Marquês Leilin usou menos de 10 anos para construir. Essa seria uma honra para nós. Parker acenou com a cabeça enquanto chamava o outro feiticeiro que estava vestido como um mordomo. Este é Kubler, o mordomo do castelo. Ele vai trazê-lo depois. Governar seus territórios era apenas uma pequena questão para um Warlock. No entanto, devido à idade de Timmy, ele definitivamente teria algum interesse em explorar tais territórios. Outro motivo era para ele passar o tempo enquanto esperava. Conde Timmy, aqui é Kubler ao seu dispor. Kubler deixou escapar sua mais sincera expressão sorridente enquanto se curvava respeitosamente. Os Warlocks que estavam do lado de fora brincando e conversando com entusiasmo eram definitivamente ignorantes sobre a situação de Leilin que estava dentro da Torre Magus, suando loucamente. Neste momento, na frente dela estava uma criatura que tinha a cabeça de uma ovelha, mas o corpo de um crocodilo. Esta criatura parecia ser sábia, questionando-o sobre vários assuntos. Você sabe como o jasmim do cabo floresce? Quanto é 1 mais 1? Quantas caudas tem o lobo infinito das cobras? A criatura usava um blusão preto e falava em uma língua estrangeira, mas surpreendentemente, Leilin foi capaz de entendê-lo. A testa de Leilin ainda estava suando loucamente e ele não pôde deixar de soltar mentalmente um berro de raiva. Isto é impossível. Neste frágil espelho de dimensão, como é possível que uma criatura atravesse? Como um Warlock de alto escalão e assistente de longa data do Duque Gilbert, Leilin naturalmente entendeu que tais experimentos interplanares eram muito perigosos. Muitos magos da Estrela da Manhã se levaram à morte como resultado de entrar em contato com muitas existências estranhas e poderosas, ou mesmo apenas por ouvir os sons dessas existências. Essa maldição pode se estender até mesmo aos descendentes de alguém. No entanto, o que ele estava fazendo hoje não era tão imprudente. No minuto em que sua semente de força espiritual entrou no plano astral, esta criatura o encontrou e, imediatamente apareceu diretamente dentro da formação de feitiço interplanar, fonte de energia normal encontrada. Contramedidas envolventes, o Aiship soou. Durante a construção desta formação de feitiço interplanar, ele naturalmente considerou o problema de outras criaturas, especialmente com a morte de muitos magia Estrela da Manhã servindo como um aviso. Seguindo a declaração do Aiship, os símbolos no chão se iluminaram para formar uma gaiola de relâmpago carmesim que prendia a criatura firmemente. O raio, vermelho como sangue, caiu sobre a criatura com a força formidável da Torre Magus de Leilin. Crack. Eletricidade vermelho sangue percorreu o corpo da criatura enquanto suas roupas se transformavam em cinzas.
Desenvolveu sarcomas que vazavam pus amarelo à medida que explodiam um a um. O pus e o relâmpago se chocaram, resultando em um ruído ensurdecedor. Quantas vezes o Frank se missou em um século? A carne podre da criatura continuou escorregando, mas parecia não notar enquanto continuava a questioná-lo. Ataque com força total. Leilin ordenou. Com um estrondo, numerosos relâmpagos vermelhos sangue convergiram para formar uma enorme esfera que atingiu a criatura. Você sabe. A borda da esfera do raio cavou na criatura enquanto seu corpo desaparecia lentamente. A cabeça de ovelha caiu no chão, ainda persistente em suas perguntas. Os dois olhos já estavam transbordando de sangue. Estrondo. O raio atingiu novamente, e parecia que o tempo e o espaço congelaram naquele momento, apenas para voltar a fluir logo depois. O quê? Leilin olhou para o espelho, prateado à sua frente. O laboratório parecia estar perfeitamente bem, e até mesmo a formação do feitiço interplanar estava funcionando bem. Não havia vestígios da criatura no lugar que ocupava pouco antes.